Bom dia, galera! Tudo bem? Animados? Essa manhã ensolarada. A galera que tá chegando aí já vai pegando ritmo, né? Quem for chegando, a gente já vai começando para não acabar muito atrapalhando o cronograma de quem vem depois. Hoje a gente tem 3 apresentações, então isso também dá um pouco de liberdade para a gente trabalhar um pouquinho com o tempo. Primeiro a apresentar vai ser o Derbli, que já está aqui compartilhando a tela, está ali embaixo, ele está cenando. Então, é isso. Primeiro dia, amanhã a gente tem mais um. Participem, por favor, engaje a galera. A gente vai ter algumas ações aqui enquanto for acontecendo. Depois, mais pro meio, eu vou falando também que ação vai ser essa. Mas, de antemão, é isso. Se vocês tiverem dúvida ou tiver algum problema de sistema, configuração, bota no chat aí que eu vou lendo. E é isso. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Sim. Só para começar, pessoal, vou falar sobre o serviço de payments. E eu queria dar 2 avisos no início. O primeiro eu acho que a gente vai ter um momento de dúvida no final, não sei se está programado isso, mas se alguém tiver dúvida, eu prefiro até que me parem na hora e perguntem para a gente fazer um negócio mais dinâmico, para não perder o fio da meada ali. E, assim, eu tentei fazer a apresentação o mais didática possível, porque eu sei que a gente tem muitas pessoas que trabalham em áreas, às vezes, não tão operacionais, não tão técnicas. Então, eu tentei fazer o mais didático possível, usando palavras o mais fáceis possível para que todo mundo possa entender. Claro que as pessoas que estão mais técnicas, mais dentro dos processos, podem achar que eu estou usando um termo errado ou outro, mas, de novo, estou usando esse termo para que as pessoas todas possam entender de forma mais fácil, tá? Então, eventualmente, até se alguém mesmo quiser me corrigir, quiser usar uma forma melhor, então fiquem à vontade para intervir, tá bom? Então, eu queria começar seguindo o nosso manual de marketing. A gente sabe que o nosso produto B2B é o Basic. Então, dentro desse produto que nós temos 3 serviços, o de cripto vai ser abordado depois de mim e depois em seguida o banking, mas a gente vai falar aqui só do serviço de payments por enquanto, que é essa primeira partezinha aqui de cima, tem essas soluções que estão sendo demonstradas aí. E aí, para dar início, eu acho que é importante a gente ter de forma geral o que é o serviço de payments. Então, eu botei assim uma frase bem geral e bem, acho que intuitiva, que eu vou ler aqui, que basicamente é que o serviço de payments ele vai englobar toda a coleta e facilitação de pagamentos, tanto aqui no caso eu transfero em fiat e cripto, para que empresas que desejam acessar esses mercados que a Transfero está operando possam operar sem necessidade de ter uma entidade local nesses países. E por que eu pontuei isso? Porque eu acho que é muito importante a gente entender que muitas empresas, quando vêm até a gente, elas questionam se é preciso elas terem um CNPJ, se é preciso elas constituírem uma empresa aqui. E isso é um ponto importante que a gente consegue favorecer essa facilitação de pagamentos sem que os parceiros precisam ter essa burocracia de ter uma empresa aqui. Às vezes não quer gastar com advogado, não quer gastar com contabilidade, constituir empresa. Então, isso é um ponto importante da operação de payments. E assim, eu botei aqui esse mapinha para a gente entender em quais países a gente está operacional hoje. Botei mais simplificado as regiões, mas estamos aqui no Latam, Brasil, Argentina com empresa constituída, já no Chile também. Em breve a gente vai estar nesses outros países, Chile, a gente está disponível em breve para México, Colômbia. Na África a gente também está operando por meio de outros parceiros que a gente tem lá de provedores. Então a gente está na África do Sul, Nigéria, Gana. E Europa também, a gente acabou de lançar para a gente conseguir fazer esses pagamentos em massas, né, para terceiros nessa região. Não botei aí os outros lugares que a gente tem empresa, como Bahamas, Hong Kong. Apesar de a gente ter empresa, a gente não presta esse serviço de payments em massa lá, mas a gente consegue fazer, enfim, eventualmente um pagamento em dólar e euro também. E aí, trazendo aqui para dentro da nossa mandala de Basic e o serviço de payments, a gente tem essas 4 soluções aqui dentro do serviço. Começando pelo de Pay-in, bem intuitivo, é toda a coleta de pagamentos, ou seja, todos os depósitos que um usuário de um parceiro nosso faz eventualmente numa das nossas contas, seja em moeda local, né, em reais, em pesos argentinos, euro, enfim, ou até mesmo em cripto. Tem a parte de payout, que é o inverso, né, então todo o saque que a gente faz para algum usuário de um parceiro nosso, seja também em moeda local ou em cripto. O EFX, que é um termo que ficou bem famoso recentemente, que nada mais é que o envio de remessa utilizando moeda digital. Então, antigamente a gente tinha as remessas tradicionais em euro e dólar. Hoje em dia a gente tem o EFX, que é o envio de remessas utilizando cripto, então de um país para o outro. Eventualmente, se um parceiro nosso precisa fazer um envio de USDT para uma carteira externa, ele vai fazer o que a gente chama de EFX. E a gente recentemente também lançou a solução de cartões, que nada mais é que a gente emitir cartões
para que os nossos parceiros eles possam ter esse cartão white label, então com a cara do nosso parceiro, né, com o branding dos nossos parceiros, que eles possam emitir esses cartões para os usuários deles, para que eles gastem, né, o saldo que eles têm numa plataforma de cripto desse parceiro, por exemplo, em moeda local, no mundo todo, tá? E aí, agora entrando um pouco mais a fundo em como funciona o serviço em si, tá? Então, assim, essa parte vai começar a ser um pouco mais complexa, enfim, vão surgir perguntas, me interrompam, por favor. Bom, então a Transfero a gente tem diversos canais bancários, né, diversos parceiros bancários, eu botei até uns exemplos aí, a gente tem hoje aqui no Brasil o Stark, o Genial, o BS2, na Argentina a gente usa muito o Bind, a gente tem parceiros também na Suíça, nos Estados Unidos. E basicamente como é que a gente opera? A gente tem esses parceiros bancários, a Transfero consegue abrir várias contas debaixo dos nomes das empresas que a Transfero tem nesses bancos, então a gente tem a 3RZ, tem a Transfero Brasil Pagamentos, a Just Pagamentos. A gente abre várias contas debaixo desses CNPJs em cada um desses bancos e conforme a gente vai captando novos clientes, novos parceiros, de acordo com a operação ali que cada um desses parceiros vai realizar, a gente aloca essa operação em uma dessas contas bancárias que a gente tem e aí a gente passa a atuar como um agente de coleta em nome desse cliente. Então, de novo, esse cliente não tem empresa constituída no Brasil, então a Transfero abre uma conta no nome da Transfero, então não fica no nome do parceiro, e a gente começa a agir como esse agente de coleta. Então a gente recebe depósitos de usuários desse nosso parceiro por eles, a gente faz saques para esses usuários em nome dos nossos parceiros, tá? Então essa, de forma geral ali do lado bancário, como é que a gente opera é dessa maneira. E aí, como funciona na parte técnica? Então, você já deve ter muito ouvido esse nome, API. Eu não vou entrar a fundo aqui no que é uma API, a gente já teve outras apresentações que falam sobre isso, mas, eventualmente, se alguém sentir necessidade, pode vir até mim que eu tento explicar um pouco melhor, trazer alguém de produto, acho que é importante para falar sobre isso. Mas, basicamente, é um serviço prestado via API, e aí eu tentei simplificar ao máximo aqui, ser o mais didático, e escrevi que isso significa que os clientes eles vão integrar o sistema deles ao nosso sistema. Então, eles integram o sistema, sei lá, hoje a gente tem como cliente a Bybit, enfim, nosso cliente integra o sistema dele ao sistema da Transfero para que ele possa utilizar toda essa infraestrutura de pagamentos que a gente tem para atender as suas necessidades. E por que eu estou dizendo atender as suas necessidades? Porque dentro desse sistema que a gente chama de API, a gente tem diversas possibilidades e nem sempre os parceiros vão utilizar os mesmos fluxos, fazer as mesmas coisas. Então, eles podem fazer, às vezes, só quer receber um pagamento, às vezes só quer fazer um pagamento, às vezes só quer receber um em fiat, fazer em cripto, às vezes só quer fazer uma parte ou outra. Então, ele vai utilizar dentro desse sistema só a parte que ele precisa para atender a necessidade que ele tem. E aí, com essa infra de pagamentos via API, eles vão conseguir criar praticamente qualquer regra de negócio que vai envolver ali o recebimento ou envio de dinheiro, tanto em moeda fiduciária ou em criptoativos, e até mesmo converter entre si, sair do cripto para o fiat, sair do fiat para o cripto e vice-versa. E aí eu botei aqui também no geral o que os nossos parceiros estão buscando quando eles vêm até a Transfero para utilizar esse serviço. Então, muitas vezes é operar em novo mercado. Então, o parceiro que opera na Europa, ele quer vir para a América Latina, operar no Brasil e na Argentina, então ele busca a Transfero justamente para não ter, como eu disse inicialmente, não ter que abrir um CNPJ aqui no Brasil, né, na Argentina. Então, ele busca um facilitador nesse sentido, ele vem até a Transfero. Para cortar custo, então vamos supor que ele é um parceiro que, enfim, está muito acostumado a fazer remessa tradicional, câmbio de dólar e euro, e ele quer cortar custo porque ele acha esse câmbio muito caro. Então ele vem até a gente, às vezes, buscando só cortar custo, fazer o IFX em moeda digital, que vai ser mais barato. Eficiência no mesmo sentido. Então a gente sabe que hoje o mundo cripto ele é muito mais eficiente que o mundo bancário, o mundo fiduciário. Então acaba que ele também vem até a gente buscando esse tipo de velocidade. E também um outro caso muito comum é de parceiros com, assim, empresas muito recentes, muito novas, querendo montar um produto, vem até a gente. Então, quer montar uma carteira digital, alguma coisa relacionada a isso, eles vêm até a Transfero buscando essa ponta de pagamentos, essa ponta que vai fornecer justamente essa infra, para que ele monte essa parte de pagamentos do produto, recebimento de depósito bancário, recebimento de depósito cripto. Sim, ele vem até a gente também com esse propósito. E aí eu quis trazer também aqui o que a gente chama de Key Advantage, né? As vantagens chaves aqui que a gente vê do nosso serviço frente aos serviços, frente ao que a gente tem no mercado hoje. Então, o primeiro deles que eu gostei de pontuar é que a gente tem uma API só, e com essa única API, né, com esse único sistema que ele só precisa integrar uma vez, ele consegue operar em todos os países que a Transfero está presente.
Então vamos supor que ele vem inicialmente querendo operar no Brasil e integre no nosso sistema para operar no Brasil. E daqui a, sei lá, 3 meses ele começa a passar a querer também acessar o mercado argentino, o mercado da África. Ele não precisa ter uma credencial nova, ele não precisa ter todo um esforço de implementação novo. Ele consegue, com essa mesma credencial, com essa mesma credencial EPI, operar 4 vezes, viu? operar nesses novos países. A única coisa que a gente tem que fazer é habilitar uma conta nova. Então, eventualmente, se ele já estava operando no Brasil, ele tinha uma conta de BRL, ele quer operar agora na Argentina, a gente vai habilitar uma conta de peso argentino para ele. Desculpa te interromper, tá, Gui? Claro. É que a Vivi tinha entrado e aí o microfone dela estava aberto, eu tentei fechar, eu fechava, ela abria, eu fechava, ela abria, eu fechava, ela abria. E aí eu já estava aqui confusa mentalmente. Não, relaxa. Mas ela já entrou de novo, tá tudo bem. Pode continuar. Boa. Assim, segundo o que advantage que eu botei aqui é essa facilidade de transitar entre o mundo fiat e o mundo cripto. Então hoje a gente tem muitos concorrentes aqui no Brasil que fazem essa parte de fiat e muitas vezes eles têm que recorrer a Transfero para fazer a parte de cripto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com certeza. Só para a gente não ficar assim direto, mas ficou uma dúvida assim no ar. Você que está aí de frente junto com o Pedro na parte de business, lidando diretamente com o cliente, o que eles mais buscam como solução em payments? Assim, o que mais brilha o olho deles? Isso depende muito caso a caso. Eu ainda vou chegar ali na parte que a gente vai falar de tipo de cliente, não, mas claro, isso depende muito do que o cliente do tipo de cliente que ele é. Então, a gente tem muitos clientes de casa de aposta, por exemplo. Então, eles vêm muitas vezes buscando cortar custo. É um setor que busca muito fazer remessas e FX. Então, às vezes, eles estão em outros provedores que fazem para eles a parte de coleta de pagamentos em reais, mas eventualmente não fazem remessa de cripto. Então, eles vêm até a gente buscando isso. Acho que o Giga quer falar também. Pode falar, Giga. Não, pode terminar. Não sei se você terminou. É só também para dar um pedaço aqui de uma parte regulatória que acontece o seguinte. As empresas que prestam serviços de pagamento, que a gente pode considerar como concorrentes, por assim dizer, tipo Facilita Pay, PagSmile, essas, eu não sei dizer exatamente quais delas são reguladas ou não, mas muitas dessas empresas que processam pagamento para empresas internacionais, elas não podem custodiar saldo em real para uma empresa internacional. Isso não é permitido por lei. Por isso que o nosso arranjo com o uso do BRZ é perfeito, porque a gente coleta real e a gente consegue segurar esse saldo em reais, só que representado digitalmente. O que a regulação diz? A regulação diz que quando você processa pagamentos para uma empresa internacional, isso é permitido, mas o saldo, tá? Ou seja, cada real que entra na conta desse prestador de serviço no Brasil precisa ser transformado em dólar automaticamente. E aí, se o cara precisa fazer um payout e ele não tem saldo, tá? Digamos, ele não tem saldo em real, ele precisa reconverter o dólar que ele tinha para real. Então, isso traz uma ineficiência de custo, de FII, de troca de moeda, de real para dólar, e imposto também, que acaba sendo cobrado 2 vezes. Só que no Brasil, a gente sabe, é muito difícil a Receita Federal ou o Banco Central, quem seja, fiscalizarem esse tipo de coisa. Mas na letra da lei, se a gente for analisar, o arranjo da Transfero, nesse sentido, é o único que permite a gente estar regulatoriamente compliant com a regulação, tá? Exato, não, sim. Eu ia até chegar nesse ponto, depois de falar desse vídeo script, foi o que eu botei justamente ali do BRZ como terceiro key advantage, então é justamente isso que o Giga falou. O fato de a gente ter o BRZ, ele facilita muito a gente nesse sentido. Acho que o Giga ilustrou bem, acho que todo mundo conseguiu entender, mas basicamente é isso, o BRZ ele nos dá uma infra por trás, e nos dá um arcabouço legal muito forte para a gente operar muito melhor do que os parceiros. É claro que se todo mundo estivesse seguindo o que é dito por lei. Outro ponto, os settlements 24/7. Então, como eu já bati nessa tecla algumas vezes, muitos dos nossos parceiros não têm essa facilidade de cripto, então tem que fazer remessas tradicionais, e eventualmente isso acaba que, fora do horário comercial, final de semana, não é possível fazer. Então, acaba que a gente tem essa facilidade por sermos uma empresa nativa de cripto, de fazer esses EFX até mesmo de madrugada, domingo. Então, a gente tem parceiros que buscam muito isso, que precisam em D0 do dinheiro eventualmente no sábado, no domingo, e isso acaba se mostrando uma vantagem bem importante. Outro ponto é o nosso suporte. A gente tem um time de atendimento lá que funciona, que está atendendo o pessoal 24/7.
E também, além de ser um atendimento 24/7, é um atendimento humanizado, porque tem muitos parceiros também que tem esse chatbot e acaba que é meio chato. A gente tem o suporte, nosso atendimento ele funciona 24/7, com pessoas ali respondendo os nossos parceiros. E acaba que isso também é o diferencial. A gente já recebeu vários feedbacks positivos dos parceiros quanto ao nosso atendimento. E por fim eu botei o dashboard, que eu vou até passar aqui para falar melhor, que apesar de que hoje, assim, vai ser, sendo super transparente, muito difícil você encontrar um provedor de pagamentos que não tenha um dashboard, mas eu acho que o nosso dashboard ele contempla uma gama de features que é muito maior do que os nossos parceiros e concorrentes, perdão, ofertam. E a gente já recebeu alguns feedbacks positivos. Então, o que é possível a gente fazer no nosso dashboard hoje do Basic, tá, gente? A primeira coisa que é legal pontuar, ele é super user-friendly. Então, o pessoal, ele tem é muito intuitivo, o pessoal consegue ver nas abas o que você faz em cada uma dessas abas, tem as accounts separadinhas, as funções de cada aba. Como eu disse, nós somos uma empresa que oferta serviço no mundo inteiro. Então, nesse mesmo dashboard, você consegue ver as operações separadas por moeda, cripto, fiat. Então, você consegue ver a operação que você tem na Argentina, no Brasil, seu saldo em Bitcoin, seu saldo em USDT, enfim. Em qualquer uma dessas transações, você consegue ver nesse mesmo dashboard, filtrar por account, filtrar por moeda, filtrar por pagamentos de entrada, filtrar por pagamento de saída, filtrar por IFX, filtrar pelo que você quiser. A gente tem essa aba que é de dados detalhados em tempo real. Então você também consegue tirar uns insights de qual volume você rodou nas últimas 24 horas, no último mês, qual foi o ticket médio de processamento de pagamentos que você teve, como é que está a conversão dos seus pagamentos, se você está gerando 10 QR Code para os seus usuários, mas eles só estão pagando metade, então isso pode ser um sinal de algum problema ali na operação. E a outra parada bem legal é o suporte integrado. Então a gente conseguiu recentemente trazer, o time de atendimento conseguiu recentemente trazer esse suporte para dentro da plataforma do dashboard. Então, antigamente a gente tinha que ter vários grupos de suporte pelo WhatsApp, Slack, Skype, Telegram. Hoje em dia a gente tem esse suporte todo integrado dentro do dashboard. Então nossos parceiros, eles com essas credenciais que eles têm, eles conseguem nesse mesmo lugar fazer tudo. Então, basicamente, não precisam sair do dashboard. Eles conseguem receber um pagamento por lá, fazer um pagamento manual por lá, fazer uma conversão por lá, fazer um saque para uma carteira externa por lá. E até mesmo se tiver um problema na operação, eles conseguem entrar em contato com o nosso time de atendimento por lá. Então, esse é um ponto super legal que a gente conseguiu atingir aí recentemente e que tem dado já alguns resultados positivos. Aí quando tem esse suporte, abre um ticket no Zendesk? Abre um ticket no Zendesk e também é um live chat. Então, a gente tem um live chatzinho que fica ali no dashboard e aí a pessoa ela escreve bota o nome, quem é, e bota o dado, ele automaticamente cria um ticket no Zendesk, mas não fica só essa parte de ticket só. Ele consegue falar como se fosse um chat mesmo com o nosso sistema de atendimento. Foi até uma preocupação nossa de que se só fosse criar um chat, um ticket, ia ser um negócio talvez meio parecido com e-mail, meio frio, mas não, de fato cria um chat, tem um live chat e a gente consegue responder em tempo real. Eventualmente, se depois o pessoal quiser até me interromper aí para falar, o pessoal de atendimento vai dar mais visibilidade sobre isso, fique à vontade. Mas no geral é isso, a gente consegue sim ter um live chat de verdade com as pessoas. Aí a gente abandonou essas... Não abandonou ainda totalmente os outros canais, porque a gente tem muitos parceiros que são bem cabeça dura quanto a esses canais e são parceiros importantes pra gente, então a gente está tendo uma transição um pouco mais suave, mais lenta quanto a isso. Para novos parceiros a gente já nem fala nem da outra opção, a gente está mantendo sempre no chat. E para os antigos também, a maioria já migrou. Só uns 3 ou 4 eu acho que ainda estão meio que espalhados ali pelo Slack, pelo Telegram. Mas eventualmente a gente está fazendo essa forcinha para levar todo mundo para lá. Para reforçar aí o Derblier, além do chat, a gente também construiu um portal do parceiro, onde o parceiro ali vai conseguir acessar ali as FAQs, facilitar ali o uso do dashboard. Então o parceiro pode entrar em contato com a gente tanto pelo chat, quanto também tem um formulário em que a gente percebeu que, por exemplo, a Betfast é um parceiro que aderiu bastante ao formulário. Então, a gente está ampliando ali a gama de canal de contatos para eles e a gente já nutriu ali números bem positivos, como o tempo ali da primeira resposta, que a gente está respondendo ali em média em 2 minutos, sabe? O tempo ali de atendimento levando 10 minutos. Então, tem bastante coisa positiva nessa integração. Boa. Então, muito bom mesmo. Então,
Quanto ao dashboard, é isso. Essas são as funcionalidades que a gente tem hoje lá e que são super importantes para os nossos parceiros. Outra coisa que eu achei interessante trazer aqui para o pessoal entender, qual que é a jornada, né? Quais são as etapas que um parceiro tem que passar aqui dentro para até que a gente veja a solução da Transfera funcionando no site final. Então, primeiro, geralmente a gente tem, assim, é bom pontuar também que não é 100% dos casos que vão passar certinho por essa ordem e nem, às vezes, por todos os etapas vão passar eventualmente, mas não necessariamente nessa ordem, às vezes acontecem duas dessas etapas em paralelo, mas 98% dos casos a gente passa por esse fluxo aí. Então a gente começa geralmente com um call introdutório com o nosso parceiro para entender qual que é o negócio dele, qual que é a necessidade dele hoje. E às vezes alocar ele até ele tá pensando que ele precisa de uma coisa, a gente até auxilia ele e fala assim, não, acho que é melhor você implementar o fluxo dessa maneira. Então esse call é muito importante para a gente entender qual que é a forma que o parceiro quer operar e o que ele precisa. Em seguida a gente volta para ele com uma proposta comercial, para que ele entenda quais são os custos que ele vai ter aqui na Transfero, exatamente onde se encaixa cada custo, por que às vezes um custo que ele não entende, porque são muitos clientes estrangeiros e não entendem o que a gente tem de custo aqui no Brasil. Com o aceite dessa proposta, a gente passa para a etapa de QIP, que é o Know Your Partner. Então a gente envia um formulário para o parceiro, toda aquela parte de documentação, ele tem que preencher um formulário e enviar todos os documentos que a gente requer aqui em termos de compliance. E aí essa fase geralmente é uma fase que depende muito mais do parceiro do que da gente, mas que às vezes demora um pouco mais a ser cumprida, porque ele não manda a documentação completa, a gente precisa voltar para ele pedindo mais documentação, então é uma fase que às vezes que a gente tem até um pouco de gargalo ali, mas a gente está melhorando bastante quanto a isso. Em seguida, depois que a gente tem a aprovação do compliance contra esse cliente, a gente pode seguir para a fase de minuta do contrato. Então a gente entra em contato com o nosso jurídico, explica para o jurídico com qual empresa que ele vai assinar, de acordo com o tipo de negócio dele, quais são as taxas que vão ser praticadas nesse contrato. O legal minuta o contrato para a gente envia para o parceiro. E uma vez esse contrato assinado, a gente já parte para a fase de integração. O que acontece nessa fase de integração? Basicamente, a gente, como eu disse lá no início, a gente vai alocar primeiro o parceiro numa conta bancária, emitir as credenciais desse parceiro junto ao time de tecnologia, passar as credenciais para o parceiro e entrar nessa fase de integração tecnológica. Então, é quando o parceiro vai, de fato, integrar o sistema dele ao sistema da Transfero. É uma fase também, às vezes, que demora um pouco mais, porque tem muitas dúvidas. Os parceiros precisam fazer uns testes ali com a gente tira as dúvidas que eles têm, a gente tem um grupo para isso. E, eventualmente, depois de toda essa integração, de todos esses testes feitos, tudo dando certo, tudo rodando bonitinho, ele vai e coloca a solução, o que a gente chama de Go Live. Ele vai e bota a solução no site final dele, para que os usuários dele começam a experimentar essa nova método de pagamento, enfim, que ele adotou, tá? E aí, achei também legal a gente trazer aqui para todo mundo ter um overview de quais são os tipos de clientes que a Transfero costuma operar. Eu botei ali que a gente opera com praticamente qualquer tipo de empresa, porque é literalmente isso, praticamente qualquer tipo de empresa. Aí você pode perguntar, Guilherme, como é que uma cadeia de restaurante vai fazer negócio com a Transfero? Cara, às vezes a cadeia de restaurante tem um fornecedor na Europa que ele compra um ingrediente lá e ele tem que comprar um ingrediente em dólar, só que, ele tem muito custo em dólar, ele tem muito demorado e ele quer uma forma mais eficiente de comprar isso, mais barata, ele vem até Transfero, fala, Transfero, tem um fluxo de pagamentos para esse fornecedor meu na Europa que é a cada 2 semanas, eu tenho que processar 10 milhões de reais por mês comprando esse ingrediente e eu estou gastando muito dinheiro aqui fazendo essa remessa em euro, eu quero utilizar o STT, por exemplo. Então ele vem até a Transfero e a Transfero provê esse serviço de settlement para ele em cripto e facilita isso para ele. Então, como eu disse, praticamente qualquer tipo de empresa pode operar com a gente, mas é claro que a gente tem alguns setores que a gente tem mais afinidade, que são os que eu coloquei aí. Então, primeiro, o setor de iGaming, de casas de aposta, de cassino. Então, a gente tem vários parceiros nossos que operam nesse setor. Temos também as crypto exchanges e as e-wallets. Então, corretores de criptomoedas, essas carteiras digitais buscam muito métodos de pagamentos nesses países que a gente opera, então a gente ajuda eles com isso. E muito além disso, não só facilitação de pagamentos em moeda local. Como a Transfero, de novo, é uma empresa nativa de cripto, é muito mais fácil a gente entender a linguagem deles nesse sentido, então a gente tem um grande diferencial para processar pagamentos para esse tipo de empresa. Forex também, que é opções binárias, trading, a gente também tem um histórico bom de operar com parceiros desse setor. Os Payment Aggregators, o que são esses caras, né? Só para explicar para vocês também. Vamos supor que você é uma casa de aposta e você quer receber pagamentos do mundo inteiro, né? Em reais, em pesos argentinos, em dólar, euro, enfim, várias moedas, em vários métodos de pagamentos diferentes em cada um desses países.
E você não quer ter o trabalho de ir a cada um desses países, ir em um provedor diferente e aí plugar neles, fazer várias integrações. Então, esses caras eles meio que fazem esse trabalho de ir até esses países, integram tudo nesse lugar só, e aí essas pontas finais, né, os que a gente chama de merchants, eles só plugam nesse agregador, e esse agregador já consegue prover vários desses pagamentos para ele. Então, a gente tem vários agregadores plugados aqui na Transfero, nesse sentido. Outro ali, os importer e exporters, que é o Comex, que é o comércio exterior. Então, a gente tem muitos clientes também que têm vindo recentemente até a gente buscando isso. Muito em linha com o que eu falei aqui nesse exemplo da cadeia de restaurantes. Então, empresas que não necessariamente têm muito a ver com a indústria de pagamentos, mas que vão precisar passar por isso em algum momento da cadeia logística ali. Então, a gente também tem começado a focar bastante nesse mercado, porque é um mercado que é um mercado mais tradicional, né, mas que eventualmente está caminhando para esse mundo digital também. Então, é um setor também que a gente está de olho. E os Money Transfer Service, que nada mais é que uma Wise da vida, essas empresas que fazem esse serviço de, enfim, vou fazer um intercâmbio, eu tenho que mandar dinheiro para minha família tem que mandar dinheiro para mim. Então, a Transfero também se posiciona bastante comumente com esse tipo de cliente, tá? E aí, assim, eu achei legal também trazer aqui uns use cases para sumarizar tudo isso que eu falei, tudo isso que eu expliquei para vocês, de uma forma mais visualizável e mostrando um fluxo operacional de como funciona na prática em alguns casos de uso desses tipos de clientes que a gente tem. Então, o primeiro que eu achei legal trazer é o da 1xBet. Hoje a 1xBet é ali, sei lá, top 3 maiores players de casas de aposta do mundo. É um cliente nosso, do setor de iGaming. Esse fluxo, eu vou explicar, se aplica muito ao iGaming e àqueles payment aggregators também. Então, como é que é o fluxo operacional? É o que a gente mais faz, né? É o que a gente mais tem hoje. A gente está até um pouco querendo focar em outros mercados, como eu disse, mas hoje grande parte dos nossos parceiros vem desse mercado. Então a gente faz coleta e envio, né? Coleta são os depósitos dos usuários e envio os saques para os usuários dos pagamentos desses apostadores no Brasil e na Argentina em moeda local, como eu disse, né? No Brasil via Pix e na Argentina via transferência bancária. E eventualmente a 1xBet faz um IFX no USDT quando precisa receber os lucros da operação. Então, como assim? Vamos supor que hoje, essa semana, na verdade, entre depósitos e saídas, sobrou 10 milhões de reais na conta da 1xBet e a 1xBet quer receber esses lucros dessa operação dessa semana numa carteira externa dela. Ela converte esses reais com a gente em USDT e faz um IFX, né, faz um settlement para a carteira externa dela e consegue fazer isso assim pelo dashboard, consegue fazer via API, não precisa falar com ninguém, ela consegue fazer isso por conta própria. Tá? Outro caso de uso legal aqui de Money Transfer Service, a gente tem a Liberty Pay, que é um parceiro que faz esse trabalho de envio de dinheiro entre familiares que estão em diferentes regiões. Então, qual que é o fluxo que eles operam hoje? Eles fazem o que a gente chama de top-up. Quando a gente está falando de settlement, a gente está falando de liquidação, envio de dinheiro saindo da conta. Top-up é o caminho inverso. Então, eles estão carregando a conta, estão fazendo top-up. Então, eles fazem um top-up de USDC. Então, como é que acontece? Eles mandam um USDC para a carteira deles, que está custodiada aqui na Transfero. Eventualmente, eles pegam esse USDC, convertem para reais e aí começam a fazer esses pagamentos em reais para os usuários deles aqui. Então, vamos supor que eu sou o Guilherme, eu estou fazendo intercâmbio na Europa, preciso mandar dinheiro para o meu pai que está aqui no Brasil, eu abro a conta lá na Liberty Pay, mando dinheiro para a Liberty Pay de alguma forma que não cabe a Transfero, porque é um processo Liberty Pay usuário, mas o que a Liberty Pay faz com a Transfero ela manda esse USDC para a Transfero, converte em reais, e aí o Guilherme que enviou uma ordem de pagamento para a Liberty Pay para pagar o pai dele aqui no Brasil, a Liberty Pay vai com esses reais na conta e paga o pai do Guilherme aqui no Brasil, que o Guilherme mandou a ordem de pagamento. E aí, por fim, o último use case que eu trouxe aqui é o da Bybit, que entra no campo de exchange e wallets. Então, o fluxo operacional deles hoje é bem mamão com açúcar, coleta e envio de pagamentos em reais e pesos argentinos. Claro que antigamente a Bybit não tinha o BRZ listado, hoje ela já tem o BRZ listado, tem pares de BRZ, pares de reais. Então, eventualmente, o fluxo que a gente mais contempla é esse. Mas a nossa API ela tem um poder muito forte de fazer conversões. Então, antigamente, o fluxo que a Bybit tinha, ele não era exclusivamente de depósito de BRL e saque de BRL exclusivamente. Então, a gente conseguia dar a capacidade da Bybit de converter esse saldo de reais para o USDT, que os parceiros, os usuários delas conseguissem ter o USDT na plataforma convertido pela Transfero para poder utilizar nos pares de USDT. E a gente também, recentemente, começou a frente de cartões com a Bybit. Então, basicamente, a Transfero está emitindo cartões, vai emitir cartões com a cara da Bybit,
para que esses usuários dela possam fazer as compras em moeda local, consumindo saldos de cripto que eles vão possuir nessa plataforma da Bybit. Então eles vão ter lá na plataforma da Bybit saldo em Bitcoin, em BRZ, em USDT, em USDC. A Transfero vai estar emitindo cartões para esses usuários com a cara da Bybit. E quando eles forem fazer uma compra em algum lugar do mundo, ele vai consumir o saldo de uma cripto que eles escolherem que está lá nessa plataforma da Bybit. Então isso é mais ou menos o fluxo de cartões que a gente tem hoje aqui com os nossos parceiros. E foi isso. Assim, acho que deu para contemplar que ele faz. Muito. Você ficava mais próximo de apresentar. Levou esse nível, essa apresentação. Cronometrada. Quanto tempo de apresentação? Alguém levantou a mão. Uma horinha só. Espera aqui. Pedro levantou a mão. Acho que ele bateu palminha. Parabéns, Embli, mandou muito bem. Aqui só para fazer um pequeno adendo aqui no meio, já que tá todo mundo participando, tá vendo, tá reagindo, a gente no finalzinho vai soltar um formulário para a galera que está assistindo aí. E o prêmio desse formulário, né, vai ser um questionário mais ou menos da apresentação de hoje. E o prêmio desse formulário vai ser R$150 em food card. Então, assim, não é um prêmio qualquer, dá para pagar uma janta aí hoje. Então, engaja a galera aí para participar, já mobiliza todo mundo no Zap. Olha só, tá tendo treinamento aqui e vão sortear. E às vezes a galera vem pela participação, né? É sorteio? Achei que era pergunta. Não é sorteio. Não, você tem que estar ali no questionário respondendo. Que melhor pontuar vai ganhar. Não é sorteio, hein, galera? Se empatar, como desempate. Só se empatar. Aí a gente faz pedra, papel e tesoura. Da maneira correta, competitiva, a gente vai de pedra, papel e tesoura. Não, brincadeira. Espero que não tenha que empatar. Qualquer coisa, se empatar, a gente vê aí como é que faz o prêmio. Se a gente dá 2 prêmios, dependendo de quem sair. Agora... Eu só tenho um ponto. Vocês estão me ouvindo bem? Então. Tá ouvindo bem, né? É uma dúvida que normalmente sempre surge, tanto interno quanto externamente, que até clientes, né, vêm com essa dúvida que eles perguntam, mas o que vocês fazem não é evasão de divisa? Pelo fato de que, você está trazendo uma moeda do exterior, né, um cliente do exterior para liquidar aqui no Brasil, né? Só que assim, a resposta é bem simples, né? Hoje a gente utiliza para liquidar a operação, como o Giga explicou perfeitamente, o BRZ. E todo o BRZ, seja previamente ou pós, existe um câmbio atrelado a essa operação de cripto, né? Seja através do SDC, que a gente paga o cliente lá fora, ou o BRZ, que a gente trata a informação aqui dentro. Então, toda transação e toda a informação, todo o registro, existe um câmbio atrelado. Então, assim, a partir disso, deixar bem claro, cara, não existe evasão de divisa, porque esse câmbio, ele registra de fato que aquela operação aconteceu. Entendeu? Acho que é só para alinhar com todos, porque sempre surge essa dúvida, e acho que é importante todo mundo estar sabendo, tá? Aparece muito essa pergunta dentro da entrevista, né, para uma galera que tem um pouco mais de contato aí com o regulatório, a parte tributária também, essas perguntas elas aparecem. E, bom, a parte mais técnica eu deixo para quem entende mais, mas eu respondo que a gente segue, né, o que está dentro da regulamentação, a gente tem pessoas capacitadas aqui para ter esse olhar, então as coisas acontecem da maneira que precisam acontecer e não tem, até onde eu sei, não há, até onde minha especialidade toca. Então, é isso. Foi bom, um bom ponto que eu acredito também que passe pela cabeça de muita gente. Bom, vou dar lugar agora Quem? aos próximos. Sou eu e o Zé. E o Bandeira. E o Bandeira. Quer citar aqui? Eu acho que faz sentido até reforçar um pouco esse ponto. Vamos reforçar esse ponto aí da questão do pode ou não pode, do que é ser legal nesse mundo cripto, né? Então, acho que o Giga colocou muito bem o que é pertinente fazer dentro da transferência de divisa usando um canal digital. Então, se alguém tiver dúvida, ou se vocês acharem que é pertinente, se vocês acharem que vale a pena explicar isso melhor, tal, para o investidor institucional, para uma empresa institucional, para alguém que responde de forma mais institucional a um board, a algum mecanismo de compliance e tal, cara, isso aí é D-1 dentro da Transfero. É o que a gente faz antes de tudo, né? O Giga não está lá na Suíça.
O Giga não está na Suíça por acaso. Ele está na Suíça porque, cara, existe um compliance que determina que uma empresa regulada pela FIMA tem um representante lá, e a partir disso, quais são os mecanismos e as regras que valem numa VWASP, que é uma Virtual Asset Service Provider, que é o que o Giga faz lá, é a caneta do Giga, que é corroborada pelo Caetani e por todo o time do jurídico aqui. Quer dizer, a gente não está aqui para brincar de um play de faz de conta, de andar no borderline. Não, a gente aqui faz um play dentro da lei. A gente faz aquilo que o legislador permite e a gente surfa um mecanismo institucional criado pelo legislador brasileiro, avançado. A gente tem uma legislação, felizmente, mais pro-business cripto do que muitos países, inclusive Estados Unidos, que é uma referência, vocês sabem bem disso. A gente é compliant em Cayman, a gente é compliant nas Bahamas, a gente é compliant no Uruguai, na Argentina. Cara, isso aí não é D0, é D-1. A gente vai primeiro saber se pode para depois desenvolver um produto ou um serviço. Então, acho que esse é um tema que a gente tem que estressar, a gente tem que bater no peito e ser claro que a gente faz KYC, conhecemos os nossos parceiros, faz KYP, que é Know Your Peers, Your Partners, né? Com quem que você está operando, da onde vem o dinheiro, né? Acho que vocês deveriam fazer, inclusive, experiência. Eu, outro dia, mandei dinheiro aí para a turma, pedindo, isso aqui é da Marina, minha mulher, põe na conta da minha mulher. Os caras já me devolveram dinheiro na hora, fala que você está brincando, manda ela mandar aqui para nós, né? O CPF é dela, a conta é dela, você está louco? Verdade, né? Assim, é tão simples quanto isso. A galera endossou aqui, Felipe. Não é porque é da casa não que vai ter regalia, não. Não, então E, cara, lá no BTG era igual, né? Você entra num fundo, um sócio entra no fundo, ele entra no fundo nas mesmas condições que todos os clientes, ele sai no fundo na mesma condição que todos os clientes. Ele vai fazer algum negócio, ele passa pelo QSI igual todos os clientes. Assim, isso para nós é muito relevante, é muito importante, e é o que vai nos manter vivo along the way. Faraó do Bitcoin, não sei o quê. Cara, pô, que legal, você viu? Tem que ser assim mesmo. Você sabe como é na Transfero? É assim, é assado. Enfim, acho que nunca é demais estressar essa questão do andar dentro da linha. Não é em cima da linha, é dentro da linha. Perfeito, Felipe. Acredito que a parte regulatória é uma coisa que a gente precisa falar mais e conversar livremente sobre isso, tirar dúvida, e até o Caetani, a própria Amanda que está aqui, a Mari, o Rodrigo, se passar algum momento alguma dúvida, vocês podem ir tirar a dúvida. Eu já estou abrindo o canal do jurídico aqui livremente, chegar uma demanda absurda, aí vocês mandam lá para mim, que aí eu fico tentando responder, eu faço um FAQ pontualmente. O cliente está falando isso, pode me esclarecer? Cara, a gente cria um mural, a gente faz isso de forma mais clara para todo mundo, é assim, é assado, tal. A gente não tem medo de responder pergunta difícil, porque, cara, é melhor ficar amarelo no começo do que vermelho e fechar o business por causa de uma bobagem desnecessária. Então, assim, é tudo dentro da linha, não é em cima da linha, e a gente estuda muito o que pode e o que não pode. Caetani está aí, a equipe toda está aí, para nos dar essa tranquilidade de que todo mundo nesse aquário é limpinho e nesse aquário permanecerá limpinho. Acho que até complementando também o que a Marcela aqui comentou, acho que não só a gente conta com a equipe interna de advogados, que também está se atualizando constantemente sobre todas as regulações onde a gente opera, a gente também tem auxílio de escritórios super especializados aqui no Brasil, em cada jurisdição. Então, a gente tem um corpo jurídico bem robusto. O que vocês tiverem de dúvida, como todo mundo aqui já falou, vocês podem procurar a gente tenta ali pontuar, definir quem que vai poder auxiliar dentro da equipe. A gente tem uma chave de legal também, legal-br@transfero.com. Se vocês digitarem legal no e-mail, já vai aparecer essa chave. Então, é bem acessível, né? Todo mundo está aqui no Rio, está no seu estandarte, o que vocês precisarem da gente, vocês podem sempre contar com a nossa ajuda, porque é importante alinhar o discurso para não chegar para um cliente e passar uma informação errada. Porque isso quebra uma confiança, quebra uma imagem da Transfero às vezes, por falta de alinhamento de discurso prévio, né?
Então, o que vocês precisarem, vocês também podem contar com a gente para esclarecer, para entenderem e poder explicar de uma forma mais simplificada também para o usuário, cliente. A gente tem um dos pilares da empresa que é Be the Client. Então, acredito que você também pode ter esse olhar e essa dúvida como cliente, de levantar essa questão, como é que a gente está dentro do mercado, em questão de jurídico, em questão de compliance, como é que está o Brasil, no aspecto geral também, em questão de regras e leis. Então, a gente está se atualizando também, o mercado novo. Então, constantemente a gente está sendo atualizado e se atualizando também. E acho que é isso, né? Se alguém então quiser contar mais alguma coisa nesse ponto, acho que a gente vai falar mais pra frente também. Então, é isso. Vamos para a segunda parte. São os meninos fãs de cripto. O Zé vai compartilhar a tela, vai começar e depois eu toco aqui. E a mesma coisa, tá, galera? Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, é só abrir o microfone, tá lá. Pessoal, já adianto que a apresentação não tá tão completa que nem do Derby. O Derby exagerou um pouco, tá? Sendo sincero. Tinha que ser comercial. Tinha que ser o último, né, cara? Pô, jogou sujo, agora vamos lá, né? João já Não, justificar, nem começou a apresentar, já tô jogando real, pô. Senão daqui a pouco vem, pô, o Derby tava melhor, já tava. Achava que o ATC ia fazer uma apresentação. Subir a barra. Me colocou de paraquedas aqui. Pô. Prime lá. E aqui eu fale da Prime, pô. Que desculpinha essa apresentação. Cheio de tempo livre lá em cima quando eu falo da Prime. A partir disso aí, pra gente começar a ver. Tá resolvendo aqui rapidinho, tá, pessoal? 5 Ah, minutinhos. tá bom. Então a gente vai devagando aqui nesse negócio. É que a galera do cripto tá ali muito focada na operação, né? A gente tem que entender que eles estão ali acompanhando as situações. Tem mais trabalho, hein, galera? Tem mais celular. Só pegando um gancho no que o Itaker falou, no final das contas, sumarizando e traduzindo um pouco isso que ele falou, que foi muito bem colocado, isso se traduz naturalmente num diferencial competitivo, né? No final das contas, se os clientes forem diligentes ao ponto, né, de observarem como é e quiserem respeitar a legislação local do país que eles estão operando, eles vão se preocupar com isso. Nem sempre a gente tem essa preocupação do lado dos clientes, eles querem só operar mesmo, mas com muita educação e informação, né, do nosso lado e municiando esse cliente de que ele está realizando uma operação não compliant e ilegal quando ele não utiliza a nossa estrutura. Porque quando ele pega um outro payment provider para trabalhar para ele, seja por questões de custo ou N razões, no final das contas, nem sempre esse cara está atendendo os requisitos da legislação local do Brasil. E aí vai também um pouco da consciência da governança de cada empresa. Então, a gente não pode responder pelos outros, a gente pode responder pela gente, que é o que está em nosso controle. Então, a gente tentou, de maneira bem criativa e compliant, colocar de pé essa estrutura. Uma vez que a estrutura está de pé, a gente vai tentar fomentar ela ao máximo, e eu acho que esse é um ponto que precisa, de fato, comercialmente ser estressado junto aos clientes. Então, a gente pode até depois fazer uma revisão no nosso material comercial com relação ao Basic, onde o cara que quiser on-ramp e off-ramp, pelo menos, de maneira legal no Brasil, que a estrutura mais compliant hoje é a da Transfer. Zé. Claudio, o Giga, desculpa, e também tem um ponto Estamos escutando agora? Que a gente pode sempre optar por não fazer, não é verdade? Tem coisa que a gente não faz e o cara simplesmente não vira cliente. Simples assim. Não entende, não gosta, não quer, não pode. Putz, legal. Our way or the highway. Muito obrigado, um abraço. Tem aí outros inúmeros players, fica à vontade para procurá-los. A Transfero não necessariamente precisa de fazer. Não à toa, essa turma aí dos founders está aqui há mais de 10 anos fazendo o que fazem com conforto, seguindo a vida, tocando o barquinho, crescendo organicamente, desse jeito bonitinho aí que a gente conhece e vê. É isso aí. Vamos lá, Zé. Boa, pessoal. Foi mal, tive uns probleminhas aqui, mas vamos lá. Até tomando um gancho aí no que estava sendo discutido, né, sobre a estrutura que a gente tem, eu vou abrir aqui e compartilhar a tela.
A parte cripto é o que sustenta toda essa portabilidade, né, que a gente consegue oferecer para os clientes. Deixa eu abrir aqui só o compartilhamento que não foi ainda. Nesse meio tempo, o Bitcoin já oscilou quase tudo. Sofreu alguns Quantas vezes ele impactos subiu, aí. desceu, E aí? desceu. Vou até abrir minha carteira aqui. Ó, pra dar uma olhada. Vol Slash. Estão vendo agora? Sim. Boa. Então, basicamente, seguindo aí até a linha do próprio Derby, a gente vai falar agora dando um foco maior em cripto. E bom, o que basicamente a gente consegue definir cripto, né? Cripto, ele não apenas complementa o serviço de pagamentos que a gente tem, né? Como ele se estende a outros clientes institucionais e de varejo que a gente tem. E o que a gente consegue oferecer com isso no final das contas, né? A gente consegue oferecer toda a portabilidade de liberdade financeira, às vezes, como solução, que hoje é latente aí em diversos problemas ao redor do mundo. E como é que a gente consegue oferecer isso? Na realidade, a gente consegue oferecer isso através da nossa estrutura de todas as empresas, né? Como foi falado aí, nossa estrutura da Vasco na Suíça, em Cayman, em Bahamas, pela Transfero ter conseguido construir, né, através do decorrer de todos esses anos, todas as possibilidades e parcerias comerciais que a gente tem através do mundo inteiro, e ter essa expertise dentro do setor cripto, hoje a gente consegue ter uma estrutura de trading muito robusta dentro do mercado. E através dessa estrutura robusta de trading que a gente consegue oferecer para os nossos clientes funcionalidades como on-ramp, off-ramp, possibilidades de custódia, de investimento, de trading e de OTC. E é nesse ponto que a gente consegue conversar com payments, oferecendo isso como um serviço complementar, né? Que até como o Derby falou, né? Muitas empresas ali, coletores, conseguem oferecer o serviço estritamente de coleta do serviço, mas vem aqui na nossa mesa fazer o trading para cripto, porque eles não têm a estrutura compliant que a gente tem. E as parcerias que a gente desenvolveu com o decorrer do tempo. Então, o que dentro da mandala, né, que a gente consegue ver aqui, cripto é uma parte muito importante dentro de todos os setores, que carrega ali um fluxo financeiro enorme dentro da Transfero e que possibilita a gente... Opa, voltei. E que possibilita a gente alcançar soluções muito relevantes no mercado. E aqui, abrindo um pouco, né, para esse tipo de para cada tipo de solução, né, que a gente acaba tendo dentro desse setor, a gente tem que é o mais antigo da Transfero, né, que é o OTC, que o mais antigo da Transfero, que é o OTC, e o que ele faz, né? Basicamente, a gente é um setor um pouco parecido com o que Payments faz. Ele consegue transitar com os parceiros de Payments, né? Consegue transitar valores ali, saldos que eles têm em BRZ para dólar, por exemplo, e assim enviar uma remessa para outros lugares, mas ele se estende a outros tipos de parceiro também, como outros parceiros comerciais, que simplesmente querem enviar BRL, por exemplo, para uma determinada parte do mundo, ou para uma wallet deles em algum outro tipo de criptoativo. E qual é o grande diferencial do OTC, né? Isso dando uma contextualização geral, por exemplo, se você quer comprar o SDT, você vai fazer um trade de um alto volume, né, numa exchange, por exemplo, você vai ficar refém da liquidez daquele par dentro da exchange. Você vai lá no par BRL USDT, por exemplo, você vai ter lá várias ordens, e para você executar uma ordem de um grande volume, você vai tomar o que no mundo a gente chama de slippage, né, no mundo financeiro, que é basicamente o seu preço médio, conforme o seu volume vai crescendo e a liquidez do book não for suficiente para essa operação, você vai cada vez tomando um preço médio maior para realizar aquela operação.
Qual é o grande diferencial do OTC? A gente consegue determinar um preço fixo por aquele trade, independente do volume, através de nossos parceiros de execução que a gente tem, seja eles bancos, seja eles mesas provedores de liquidez lá fora, que a gente consegue enviar dólar e receber a própria cripto. Então, basicamente, a gente consegue fixar um preço, independente do volume transacionado, e fechar a operação para o cliente. E o grande diferencial disso é a gente ter, basicamente, um preço competitivo, né, e conseguir realizar o envio com velocidade. Isso é realizado, é possibilitado através de cripto, né? Se a gente for no mercados tradicionais, a gente acaba esbarrando em taxas maiores e em uma morosidade maior para realizar essa operação. Um outro lado da operação de OTC, que a gente já está fazendo essa transição para alguns parceiros específicos, é para o trading automatizado, que é, por exemplo, ali como a gente colocou, que é dentro da plataforma e dentro do dashboard para os parceiros de payments, por exemplo. Tem alguns parceiros que a gente já possibilitou o cliente ir direto no dashboard dele e fazer o trade automático. Outros clientes, eles preferem ir no chat pela praticidade, pela confiança maior de você fazer o trade conversando, né, pedindo a cotação, pelo próprio hábito antigo, né? Alguns preferem utilizar ainda o chat, mas a gente já está disponibilizando o trading automatizado e hoje a gente tem como um objetivo também da Transfero escalar esse modelo e conseguir oferecer isso não só para os parceiros de payments, mas também para os parceiros institucionais da mesa. Então, isso vai ser um passo bem importante para a gente e vai conseguir trazer ali um horizonte maior, né, para as nossas operações ali e resultados. Então, basicamente, o cliente vai lá, como o Derby falou, entra no dashboard dele, faz uma cotação e executa aquela cotação. E a gente, dentro da nossa estrutura tecnológica, consegue executar aquilo através de API, dentro dos nossos exchanges, dentro dos nossos provedores de banco, dentro dos nossos provedores de liquidez de cripto lá fora, e executa automaticamente a operação, e a gente precisa somente certificar que que dentro das contas, né, tenha saldo suficiente para execução, que o cliente, que os saldos sejam remanejados para as contas dos clientes quando eles desejarem realizar o saque, ou fazer o payout daquele valor operado. Dando um passo aí para baixo, né, a gente falando de on-ramp e off-ramp. Isso é muito específico. Por exemplo, no on-ramp a gente está fazendo a entrada no mundo cripto, e no off-ramp a gente está fazendo a saída do mundo cripto. Mas qual a diferença disso da compra e venda padrão? A gente costuma especificar o on-ramp e o off-ramp quando a gente quer transacionar os ativos de um lugar do mundo, por exemplo, vamos colocar do Brasil, o cara quer fazer um on-ramp aqui e fazer o off-ramp na Argentina, por exemplo. Então a gente possibilita essa estrutura também, caso o cara queira fazer uma coleta de PIN aqui, por exemplo, ou até fazer uma compra direta pela plataforma, e ele vai fazer isso utilizando moeda fiduciária. Hoje a gente pode determinar, né, como um dos grandes objetivos da Transfero, a gente aumentar a capilaridade da operação ao redor do mundo. Então, quanto mais lugares do mundo a gente tiver com uma estrutura eficiente e operacional, com on-ramp e off-ramp, maior vai ser o nosso leque de operações e maior vão ser a nossa portabilidade, de fato, a nossa portabilidade que a gente entrega para o cliente. Então, se o cliente quiser, em uma plataforma única, operar Latam, Europa, Estados Unidos, África, ele vai conseguir através da gente, a partir do momento que a gente consiga alcançar as nossas metas de integração nesses outros países. Então, dentro dessa perspectiva, o on-ramp e o off-ramp é muito importante para os novos passos, para os próximos passos da Transfero, né? E também, dando um passo aí à frente, né? Dando um passo abaixo, quer dizer, no custódia e investimento. Também um outro produto muito antigo da Transfero, né, Vandeco? Isso aí tem mais de 6 anos já, esse produto. E é o melhor produto da Transfero, né? O nome já diz, Prime. A controvérsia. Prime. A controvérsia. Eu concordo. Até perdi meu cabelo. Esse produto aí.
Não, mas a parte Prime, acho que a maioria da galera já meio que conhece aqui, né? Quem não conhece, pode até ir embora. Assim, pelo amor de Deus. Não vai não, pelo amor de Deus, vai ficar falando. A gente vai falar. Vai falar. Não, mas assim, o serviço Prime, ele realmente existe na Transfero desde quando eu entrei. E tem mais de 6 anos. Eu tinha cabelo na época, né? E... Não muito já, né, Wander? Exato, só que ele engloba essa parte de compra e venda de praticamente quase todos os criptoativos que a gente tem hoje no mercado. Pegar a lista ali do CoinMarketCap. Pô, Wander, se eu comprar essa moeda aqui, que está no ranking 5 mil e pouco, conseguimos comprar. A gente tem essa facilidade, por assim dizer, e esse serviço Prime, né, diferenciado de poder entrar nesse meio cripto, meio que ter essa imersão dentro desse meio cripto, né? Então, a gente, além disso, faz a custódia também desses ativos, né? Muita gente quer comprar, mas não quer sacar para a própria carteira, ou porque às vezes não sabe mexer. Tem outras pessoas que querem, não, quero comprar, mas eu quero ficar aqui sob custódia, né, pessoal. Mas a gente consegue também oferecer esse serviço de custódia. Hoje tem a Fireblocks, né, que é a principal custodiante do mundo, em parceria com a gente também. E além desse serviço de compra e venda de criptoativos, a gente também tem algumas estratégias que a gente oferece, né, para os clientes. Então temos gestões ativas, como Advance, DeFi. Eu nem vou entrar muito em cada estratégia. A gente tem os nossos comerciais, aí, advisors, para ajudar, o Panicete e o Vinícius. Vamos botar eles para trabalhar, né? Depois eles podem até... Qualquer um pode ir lá, entre em contato com ele. Exato. Falar com eles. Exatamente. Só mandar mensagem. Lá no Teams, Com aquele aviso de importante, assim, pra ficar aparecendo na tela. Exatamente. E esse era o nosso diferencial, né? De ter esses clientes que têm acesso a todo quanto é tipo de criptoativo, diferentemente do ATC, que é algo mais específico, mais voltado para alto volumes também. A gente tem essa parte aí de serviço meio que personalizado para o cliente, por assim dizer, né? Esse leque de investimento, por assim dizer. Fora isso, tem mais alguma coisa assim de importante? Questão de... A gente, às vezes, utiliza o próprio serviço de OTC também para fazer algumas compras e vendas, por assim. Execução, a gente faz na Binance, tudo quanto é tipo de exchange, né? A gente usa... Acho que tem isso também, a gente tem várias portas abertas em exchange. A Mandinha aqui já fez vários compliance, onboard, Mariana também. O Legal já trabalhou bastante com a gente, fazendo onboard em vários tipos de exchange, para a gente poder oferecer esse melhor serviço para o cliente. E é isso. Não sei se tem mais algo. Um ponto relevante também que eu acho dentro da Prime, né, é que ela também caminha ali para unificar dentro desse trading automatizado, né. Hoje eu acho que vai ser um passo muito importante para a Transfero como um todo, né, quando a gente conseguir unificar toda a estrutura de trading num lugar só, que vai trazer mais eficiência financeira para a gente vai conseguir tratar todos os produtos e medir todos os produtos de uma maneira mais eficaz também, porque tudo vai estar sendo executado ali na mesma estrutura de custos, no mesmo modelo de parceria que a gente tem, e a gente consegue unificar também todo esse volume. Por exemplo, o Wander falou, né, que acaba que o OTC ele é um pouco mais voltado a um tipo de produto diferente, que é, por exemplo, trading em altos volumes, né? Por exemplo, hoje a mesa de OTC nos últimos 2 anos e meio operou mais de 7 bilhões de reais. Então, é um valor muito relevante e que quando a gente consegue colocar todas essas peças na mesma caixinha, a gente consegue tanto se portar, né, mas também negociar com certos parceiros de uma maneira mais relevante, porque a gente consegue aumentar o nosso passe e tratar ali, conseguir melhorar ainda mais a nossa estrutura, que diminuindo custos, por exemplo, e conseguindo novos parceiros. Então a gente consegue separar dessa forma. E aí, seguindo, a gente tem aqui agora... E o meu computador travou. Tá bom, Cri. Turma, deixa eu fazer um jabá aqui da Prime, cara, porque a Prime... Vocês estão me escutando bem aí? Sim. Cara,
o que eu acho a Prime a pérola da Transfero, né? Ela tem todo o outro lado é um lado muito pouco charmoso, é um lado de, pô, é o máximo, é super legal, tal, mas, cara, é operacional, é um negócio de solução, etc, tal. Esse negócio da Prime é um negócio de opção. Cara, nós temos a opção de ter alguém dentro da companhia que vai lá, faz um sorting do que é sério, do que não é sério, o que funciona, o que é produto legal, o que é moeda que tem potencial, não, tal, seleciona essa cesta para a gente, faz um veículozinho e permite que a gente possa participar do sucesso do investimento nessa esfera cripto de uma maneira discricionária, né? Ou seja, eu confio aí a turma para fazer investimento nessa classe de ativo para mim. Cara, essa é a forma mais genuína que a gente pode estar embarcado nessa tese de transfer, né? Eu recomendo fortemente que todo mundo vá lá gastar um pouco de tempo com o Panicê e com o Vini, para ouvir, escuta, eu tenho um dinheirinho, onde que eu posso colocar o meu dinheirinho? Como que eu posso fazer? Porque às vezes a gente tem essa input, não, eu vou comprar Maga, eu vou comprar Pepe, eu vou comprar Bugiganga e vai achar que vai virar bilionário da noite pro dia. Cara, isso não rola, né? Tenham a cabeça do DCA, né? Fazer investimento em dólar, pouquinho, todo santo mês, põe uma regrinha lá, cara, eu vou ver o que a Prime tem para oferecer. Por quê? Cara, primeiro porque você vai ver o seu dinheiro render. Na pior das hipóteses, esse ano você teria ganho 50%. O Bitcoin subiu, desceu, cara, a carteira subiu 50%. 50%, simples assim. Não existe nenhum produto financeiro no mercado que tenha dado isso. O ano passado subiu 90%. O ano anterior caiu 60%. Puta, é verdade. Cara, é todo mundo jovem, todo mundo tem estômago aqui mais parrudo e a gente poderia aguentar. Isso aqui é para ser uma fatia do seu investimento. 1%, 2%, 3%, 5%, às vezes a gente está mais duro, tal, pode ser que seja 10%. Cara, that's it. Comecem, porque o fato de vocês começarem nesse negócio vai te dar combustível e gasolina para que você fale por um amigo, para que você fale por seu pai, para que você fale na rua. No final do dia, somos todos vendedores. A gente vende alguma coisa para alguém all the time. O Pedrão tá aí vendendo não sei o quê, o Márcio e o Giga estão vendendo não sei o quê, eu estou vendendo não sei o quê, mas, cara, bottom line, esse é um negócio que todos nós podemos vender, mas a gente precisa começar comprando. Assim, eu acho meio contrassenso funcionário da Transfero não querer receber bônus na Prime. Eu quero receber bônus na Prime. Turma, me paga em BRZ aí. Põe aí, o que tem aí hoje? Pô, eu vou diversificar. Eu quero Advanced, eu quero Conservative, eu quero Libra, eu quero não sei o quê. Cara, eu tenho minhas moedinhas também. Mas, cara, por que não ter a Prime? Né? Por que não a gente entender que a Prime é a nossa porta de entrada no mundo da poupança, no mundo da transformação financeira, no mundo da capacitação e no desenvolvimento pessoal? Cara, passa por aí. Eu sou financial advisor, eu sou consultor de valores imobiliários financeiros, né? Então, se alguém, em algum momento, quiser bater um papo, quiser perguntar o que eu estou oferecendo para cliente, como que eu estou vendendo a plataforma cripto institucional, qual é a forma de investir direito nesse negócio, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Por exemplo, eu não tenho mais dólar. Eu tenho BRZ. Eu compro BRZ, ponho lá no meu cartãozinho da Transfero, vou viajar, é pau, é Transfero que eu vou usar. Por quê? Porque eu não tenho EF, porque eu controlo o dólar, porque eu sei a hora que eu entrei. É tudo mais fácil. Então, assim, eu me coloco à disposição de vocês, quero estar aqui, quero poder conversar, quero poder capacitar do ponto de vista financeiro alguém que possa precisar de alguma ajuda, e não tem vergonha. Não quero que chegue para mim e fale, puta, mas eu só tenho R$1.000. Não interessa. Às vezes R$1.000 é mais importante do que tem 1 milhão, de quem tem R$1 milhão. Eu me coloco à disposição de vocês aí, fiquem à vontade, eu estou aí na lista dos e-mails, tem o WhatsApp, tem o Teams, tem o caramba, fiquem à vontade para me procurar e fazer o que vocês quiserem, tá bom? Boa. Pô, Felipe, mas eu não vou querer abrir a rentabilidade da minha carteira na Prime, não, tá? Foi mal, cara, eu não vou. Depois, galera, a partir de R$50, só mandar mensagem pro Vandeco. Não. Ele tá me pedindo aqui, pô, Pedrão, abre aí quanto você ganhou na Prime. Foi mal, cara. Não dá, tá? Tá no Valeu. privado, né? Não, Itaú, CDI lá, legal, valeu. Pode falar, Marcos. E aí, pessoal, beleza?
Como o Itaker falou, José, deixa eu apresentar aqui rapidinho, porque eu vou fazer o pitch que eu faço para todo mundo que vem falar sobre Transfero. E eu queria apresentar para vocês a materialização de tudo que o José falou e o que o Vander falou também, tá? Ok. Espera só um instantinho, aí vocês vão entender. Turma, o Malisson sempre faz isso com o investidor institucional e eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Ele mantém a apresentação no computador, entra no telefone dele, põe o telefone dele lá e começa a apresentar. Cara, e isso aqui fala por si só. Vocês vão ver, eu vou ficar quieto. Vai aí, Malisson. É porque é verdade, galera. Então, assim, a primeira coisa, já estamos oferecendo isso via white label, tá? Temos algumas empresas interessadas nesse projeto e tudo que acontece por trás desse aplicativo é o Basic ou bate na Prime de alguma forma, tá? Então, nós temos um banco digital que não é um banco, tá? Ainda não. Conseguimos emitir um cartão. Eu, particularmente, quando viajo, eu só uso o cartão da Transfero. Então eu não converto mais para dólar, euro, compro franco suíço, eu não faço mais isso. Então deixo tudo em BRZ e passo o cartão nas viagens. E aí eu posso afirmar que eu já utilizei em Miami, Buenos Aires, México, Lisboa, Catar, Dubai, Brasil. Na Suíça o Guilherme usa, então não preciso dizer que eu uso na Suíça porque o Guilherme já usa. Então, para quem não sabe, quem não tem o aplicativo ainda, eu consigo receber Pix ou algumas criptos, tá bom? Uma vez que eu tenho o balance aqui, né, o saldo no aplicativo, eu consigo trocar por outra cripto ou por dólar. Geralmente eu compro o SDC ou o Tether. Eu estou na fase de comprar Tether neste momento, tá? Então, quando você compra, a equipe de tecnologia tenta encontrar uma rota para comprar ali o melhor preço e etc. Então a gente compra o token que você selecionou e isso aqui está na sua carteira dentro do nosso ecossistema. Para quem não sabe, nós utilizamos a Fireblocks como custodiante. Então, a Fireblocks nos entrega uma solução de tecnologia e de custódia multi-assinada. Então, o pessoal ali da mesa, ali, quando vai operar, eles não têm a discricionariedade de movimentar tudo sozinhos. Tem uma série de aprovações ali que são necessárias. Gui, quer complementar agora ou depois? Não, é só um jogo rápido, só falando, até com essa nova feature que a gente tem agora de pagar conta. 4 famílias aqui brasileiras, outro dia estavam debatendo, porra, não, tô com maior dificuldade de pagar conta no Brasil, porque eu dei saída fiscal e não sei o que. Eu falei, não tem problema, tá aqui, ó. Aqui, ó. No Transfero você paga a conta. E aí, o que acontece, né? Materializando aquilo que o José falou, uma vez que você está no nossa infraestrutura, você tem o BRZ para trabalhar no Brasil, você tem o SDC e o Tether para trabalhar com o dólar americano, você tem o Euro C para trabalhar com o euro, e você tem o ARZ para trabalhar na Argentina. Então, uma vez que você envia dinheiro, você pode simplesmente trocar entre essas moedas e você, na verdade, está falando com esses países. Né? E a nossa meta é entregar Chile, México e Colômbia o quanto antes. Estamos testando, já testamos, ou estamos finalizando ali testes na Nigéria, Angola e África do Sul, e surgiu a oportunidade de termos algum pezinho no Oriente Médio ali, Dubai, Abu Dhabi e Catar. Estamos estudando tudo isso, tá? E como o José falou, todo passo que nós damos é visando 1 ou 2 anos à frente. Então tem coisas que você já vem sendo direcionadas ou em andamento na Transfero, é porque nós já identificamos alguma necessidade ou restrição, alguma regra que mudará ali na frente, nós já estamos nos posicionando. Para quem chegou agora, nós temos a licença de IP, mas a discussão de termos a licença de instituição de pagamentos com o Banco Central começou há 5 anos atrás. Lá atrás, quando a Prime nasceu, nós já pensávamos em sermos uma empresa ali com um certificado da CVM e Anbima. Só que, de acordo com o timing e dinheiro para investir, nós vamos mudando o planejamento, tá bom? E por último, chegamos aqui na parte de investimento, que é o que o Vander adora. Tem a Prime. Nós temos esses investimentos e o Itaker também. Temos esses portfólios aqui, eles funcionam aqui desde 2018 ou antes, quando só compravam cripto. O Vander, quando chegou na empresa, era um Excel que ficava colorido. Google Sheets, era um Google Sheets. Google Sheets que ficava colorido. Quando subia, ficava verde, quando caía, ficava vermelho. E aí, seguimos com os portfólios, algumas lâminas. Então, vocês têm aqui o Libra, que é desde 2018.
você tem o tracking do que o Libra representa anualizado aqui. 2021 foi o melhor ano do Libra, né? Ele entregou 370%. 2022 foi o pior ano, perdeu 80%. Porém, em 2023, com o mercado andando de lado, o Libra entregou 160%. Tá? Esse ano está entregando ali 24%. Galera, pra gente, às vezes a gente não entende o potencial disso, mas quando você fala com um americano, um europeu ou um asiático... O CDI está entregando 11, tá? E assim, se você tem coisa de renda fixa incentivada, está dando 13,5, perto de 14. Ou seja, a gente está dando um CDI acima do melhor investimento líquido de IR. Então, difícil, hard to beat. E aí, galera, se vocês entenderem que se todo mês vocês desviarem parte do pagamento de vocês, deixarem de comprar um McDonald's, deixarem de fazer alguma coisa e jogarem dentro de um portfólio desse, quando vocês olham no longo prazo, e o longo prazo para cripto são 4 anos, 5 anos, tá, gente? Não são 20 anos de sobrevida, você verá que você terá um resultado diferente, tá? Então, quando eu falo com jovens, geralmente eu falo assim, o teu próximo McDonald's, você não compra ele, você compra Bitcoin, pelo menos, para você ter a dor de sentir essa sensação de ganhar e perder no mesmo dia. Esse final de semana, eu tomei um tapa na cabeça da minha mulher, porque as crianças queriam comprar figurinha, e eu fiz eles comprarem metade, porque eu dei para eles o preço em Solana. Falei, isso aí é tantas Solanas, tal. A minha mulher me deu um tapa. Para com esse negócio, tal. Mas eles compraram metade das figurinhas. E o interessante, gente, é que quanto mais vocês entenderem desse potencial, vocês vão começar a acreditar mais em outras coisas, né? Então, por exemplo, eu não curto muito meme coin, mas de vez em quando eu compro uma maluca e jogo lá. Vai que ela é a próxima loucura aí. Mas estamos como protagonistas no mercado. E se vocês estudarem ele, vocês vão se beneficiar de alguma maneira, tá? E quanto mais tempo vocês se dedicarem um pouquinho para entenderem pelo menos o que o Vander fala, ou o que o Panicete fala, ou o que o Whittaker fala, que às vezes eu não entendo nada, vocês vão conseguir entender que daqui a 5 anos vocês estarão melhores, tá bom? Pode falar, Gui. Deixa eu só, antes do... Fala, pode falar. Ô, Giga, deixa eu só fazer um parêntese aqui, complementando o que o Madison falou, que tem algumas pessoas no YouTube hoje, no TikTok também, que vocês podem acompanhar, que falam de criptoativos, e uma dessas pessoas, né, que são influencers de mercado financeiro, disse que se você colocar $1 em cripto, seja Ether ou seja outro, né, o Bitcoin, você já vai estar dando o primeiro passo para o mercado de criptoativo. E o primeiro passo, eu acho que é o mais importante, assim, que aí você começa a ficar viciado. Você já começa a ver, viciado é um termo péssimo, mas você começa a ficar acompanhando ali, eu falo por conta própria, porque eu fico com isso na cabeça, caraca, como é que tá o Bitcoin? Eu fico acompanhando ali, porque o meu dinheiro tá em Bitcoin, investido em Bitcoin, pela Transfer, inclusive eu não tô puxando sardinha, tá? Mas tá na minha carteira da Transfer, e eu falo isso pra todo mundo, cara, bota nem que seja R$10. Tenta lá, é um valor que não tem investimento mínimo, isso já é uma diferença bem grande, assim, para mortais, né, que estão ali contando o dinheiro deles e economizando no McDonald's, metade do McDonald's, ou seja, uma casquinha ali no McDonald's também. Coloca ali R$5, você já vai estar sendo introduzido ao mundo cripto. E sabe o que seria legal também? Você estaria protegendo o seu dinheiro da desvalorização do real. Então, você saiu de um patamar no começo do ano de dólar 4,91, 4,95, para 5,65, você não ia sentir, o seu dinheiro apreciaria, porque toda transação em cripto é uma transação cambial in the very first place. Então, teria essa também. Um outro caso aqui que tem muito a ver com isso que a gente está falando, porque no final das contas isso é uma mudança é uma reeducação financeira que a gente está podendo proporcionar para as pessoas, né, através das soluções que a gente vem desenvolvendo. E um exemplo interessante aqui foi a minha filha, que ela tem um joguinho que ela joga chamado Roblox, talvez alguns de vocês já tenham escutado falar, e tem dentro do Roblox uma moedinha chamada Robux. E aí ela queria comprar lá, ela tinha 15 francos e ela queria comprar um monte de Robux lá para poder comprar as skins, as coisas lá que ela gosta de jogar. Aí eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou completar com 85 francos, você vai ter 100 francos, eu vou transformar esse teu dinheiro em cripto e a gente vai investir esse dinheiro.
E aí, que tal, em vez de você comprar a maior quantidade de Robux agora, você vai ter investido e você vai poder ter Robux de graça para sempre. Porque vai ter um ganho do investimento que você está fazendo, e aí você vai ter sempre uns juros, e isso vai significar X Robux para você todo mês de graça. Ela ficou me olhando assim, não acreditando, e a gente fez isso. Eu peguei, converti em BRZ e botei lá no Stakeeasy. Então o dinheiro está sendo stakeado lá e está gerando yield, e automaticamente ela pega depois esse yield e ela compra Robux, e ela tem Robux de graça para sempre agora, se ela quiser. Isso da vida com Roblox. Exato. Pode continuar, Zé. A gente tem uma dúvida aqui dentro do chat do Renan, falando que ele tem uma amiga que trabalha com artes digitais e ela gostaria de começar a prestar serviço para fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E me perguntou o que poderia utilizar para receber nesses casos, né? E aí ele comentou sobre a Transfero, mas que ele quer confirmar se de fato ela consegue utilizar para esse intuito, principalmente em caso de recebimento por Fiat. Ô, Malisson, dá para fazer isso até pelo app, né? Dá para fazer aquele negócio lá do invoice, você aperta lá, faz um invoicezinho. A única questão para, por exemplo, se for Europa é mais fácil, Estados Unidos é um pouquinho mais complexo por conta do QIC, tá, gente? Então, na Europa, se você fizer uma transferência zona CEPA ali para o nosso IBAN number, que é a nossa conta bancária lá na Suíça, lá em Liechtenstein, nós vamos receber, identificamos o pagamento, aí temos que organizar a questão de compliance, que é um pouquinho diferente na Europa. E nos Estados Unidos a gente consegue atender também através de parceiros, se necessário. A questão é entender quem é o pagador, quem é o recebedor e como faremos esse fluxo. Geralmente empresa, tá? Nós prestamos serviços via balcão de OTC, então acaba sendo a equipe do João ali, João, José, que acabam atuando ali. Mas uma vez organizado o fluxo, se virar recorrente, ele passa a usar o aplicativo. Tá? Então, temos vários clientes PJ que utilizam o aplicativo para enviar ou receber na Europa. Tá? E pode até usar o cartão, né, o Mister? Que as taxas são boas, o preço é bom e faz sentido para ela morando lá fora, tendo cartão Transfero e acreditando em real, ela pode usar o cartão lá fora também. Mas, enfim, dando seguimento aqui, eu queria falar um pouco sobre os tipos de clientes de OTC, como é que funciona a operação, como é que é feito cada conversão, depois um pouquinho de cada dos outros clientes que operam cripto com a gente. Entrando no OTC, como o pessoal falou, realmente é uma operação um pouco mais restrita, né? A gente tem lá um mínimo para operar de $10 mil, são R$50 mil equivalente aproximadamente. A gente faz dessa forma porque ainda, né, nesse quesito de OTC é manual a nossa operação, então para a gente restringir um pouquinho o cliente e poder direcionar os de volumes inferior para a plataforma, por exemplo, a gente tem esse limitador. Também por conta do fato da gente ter uma limitação para contrato de câmbio, então assim, se eu quiser fechar um contrato de câmbio, o mínimo que eu posso fazer é um contrato de $10 mil, então como a gente trabalha com fornecedores fora do Brasil, seja Estados Unidos, Europa, Ásia, Bahamas, onde quer que seja, a gente utiliza a forma de câmbio para fazer as compras de criptoativo. Então, nesse quesito, a gente tem 3 tipos de cliente de OTC. É o cliente que entra com Fiat e sai com cripto na ponta final. A gente tem o cliente que entra com cripto e sai com Fiat, né? Ou seja, o cara tem uma criptomoeda e quer receber reais, né? Ou tem uma criptomoeda e quer receber euro, ou quer receber peso, o que quer que seja moeda fiduciária. Ou comprar, né, no outro sentido. E tem o cliente que é cripto contra cripto, né? O cliente entra com um criptoativo, seja uma stablecoin, um SDT, um BRZ, um SDC, um próprio BTC da vida, e sairia com outro criptoativo. Ou seja, nesse cliente em si não existiria uma transação fiduciária. São esses os principais 3 tipos de cliente. Dentro do cliente que opera Fiat, a gente tem o cliente que opera remessa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa no Brasil e uma empresa nos Estados Unidos, né? Eu preciso receber lá fora. E aí, qual é a dificuldade? Tipo, se eu for chegar no Itaú da vida, eu vou ter que pagar uma taxa muito cara, o IOF começa em 1,1%, existe uma demora para aprovação do câmbio, uma transação dessa pode demorar de 3 a 1 semana, né, via meios tradicionais.
no meio cripto você vai receber hoje na parte da tarde, né? Então, temos clientes que operam nesse sentido, né? Como o Giga explicou, a gente utiliza a criptomoeda no processo, ou seja, o BRZ é envolvido nesse processo. Então, supondo que sejam duas entidades, né? A entidade do Brasil que deposita os reais está fazendo uma aquisição de BRZ, enquanto a empresa de fora do Brasil que está recebendo os dólares estaria fazendo uma venda de BRZ. Né? Então, são duas operações em uma só, que a gente facilita a vida de um cliente que tem uma demanda de pagamento lá fora. Não necessariamente essa empresa são as duas dele. Pode ser uma empresa que ele está precisando fazer um pagamento, que nem o Derbli falou, né? Um restaurante que precisa pagar um fornecedor. Né? Além da plataforma cripto, ele poderia ser um cliente de OTC exclusivamente. A gente entrega esse serviço sempre utilizando a cripto no meio. Né? Lembrando que a gente nunca pode fazer nenhuma operação, eu nunca posso fazer nenhum câmbio, nunca posso operar um valor de envio sem ter uma transação de cripto atrelada a isso. Então, toda remessa que eu faço, eu preciso ter uma contrapartida de um criptoativo. Então, em todos os cenários que a gente faça de operação, envolve alguma criptomoeda. Seja ele recebendo, pagando e recebendo fiat, ou seja ele entrando com fiat e saindo com cripto. Nos clientes da plataforma, tá? São os clientes que operam, como o Marlison mostrou ali, né? Naquela tela ali, são os clientes que têm uma demanda de volumes menores, são clientes que não quer operar 10 mil dólares de mínima, o cliente que quer fazer uma comprazinha aqui, outra ali, quer fazer um investimento menor. Ele tem a capacidade de operar na própria plataforma cripto, né? Ali dentro ele pode comprar e vender sem nenhuma restrição de volume, ele não tem mínimo para operar. Eu acho que não, se tiver mínimo são 10 dólares, né? Enfim, aí sai de 10 mil para 10 dólares, então assim, então ela é menos restritiva, né, para o cliente, então assim, o cliente chega lá, opera até um volume X, se ele achar que não está atendendo mais, ele entra em contato com a nossa equipe de atendimento e suporte, e aí a partir daí ele começa a operar no ATC. A nossa ideia a médio e longo prazo é a gente estar disponibilizando esse serviço de ATC dentro da plataforma, né, para algum nível de cliente um pouco mais avançado, né, obviamente não vai disponibilizar esse serviço para todos os clientes. Por quê? Né? Primeiro, que a gente tem uma margem de ganho menor, ou seja, né, não faz sentido para mim, como ATC, disponibilizar um custo muito baixo para um cliente que opera 500 dólares, equivalente ao meu cliente que opera 200 mil dólares por dia. Então, assim, a minha vantagem no ATC é eu poder fornecer preços muito competitivos para o cliente que está operando um grande volume. Então, hoje o cliente plataforma não se enquadra nisso. A partir do momento que ele se enquadra numa operativa de ATC que seja de operações de volumes maiores, a gente reenquadra ele e aí começa o atendimento de ATC, que aí é um pouco mais personalizado, via chat, né? Hoje a gente não tem uma tela para o cliente exclusivo de ATC, né? Esse é um projeto aí para o médio e longo prazo que a gente está desenvolvendo. Então, a gente acredita que até o final do ano a gente talvez tenha alguma coisa nesse sentido, ou se não, no meados do ano que vem já vai ter alguma coisa nesse sentido. Junto com a equipe de tecnologia, está desenvolvendo alguns processos internos e algumas melhorias no nosso sistema, onde a gente vai conseguir, por exemplo, né, dentro da plataforma, tem um cliente que opera lá 500 dólares, né? Como eu falei, eu não consigo fechar um câmbio a partir de até 10 mil dólares. Então, a gente está desenvolvendo algumas lógicas internas de fila de trade. O que seria isso? Por exemplo, o meu cliente que faz até 500, eu não vou executar essa operação até chegar a 10 mil, ou seja, eu vou acumular de todos os nossos clientes, transfero a operação dele até que eu consiga chegar no valor de 10 mil dólares e aí sim eu fecho um câmbio. Né? Qual é a minha vantagem com isso? Né? Lembrando, né, quando eu fecho um câmbio, eu tenho um preço de custo muito inferior a eu executar numa exchange, por exemplo. Eu não tenho slippage, como o Zé explicou, eu não tenho o risco do preço fazer uma variação ali dentro do volume que eu estou operando, então pouco importa se eu opero 10 mil ou 100 mil dólares, eu não vou ter uma variação de preço de acordo com isso. E também tem o fato de que se eu tiver uma operação no sentido inverso, eu consigo netar uma operação com a outra e eu otimizo o meu ganho, ou seja, eu não teria o custo de imposto, que nem o Giga falou, né, que o cliente tem que fazer 2 vezes, eu estaria isentando esse meu custo de imposto numa operação que eu estaria vendendo de um cliente e comprando de outro. Então, nesse sentido, a gente consegue otimizar os nossos ganhos na operação de ATC, não só ATC, mas plataforma também, e internar esse custo que a gente teoricamente paga para o governo ou para o banco de spread bancário, para a gente ter de ganho a mais na nossa operação de compra e venda. Seguindo essa linha, a gente tem o cliente de payments, que é mais ou menos ali do que o Derbli explicou. Ele vai acessar naquela plataforma, naquele dashboard, onde ele vai estar operando com a gente.
E ali dentro a gente tem clientes que podem operar via câmbio, ou seja, via API. O nosso cliente está conectado com o nosso banco de câmbio, né? Ele vai estar conectado. Depois eu vou mostrar ali quais são os nossos parceiros que a gente utiliza, tá? Mas via API, né? O cliente que está ali, ele pode operar via API, ele pode chegar ali na tela via manual, né? Ter algum operador que chega lá e cota na telinha que ele pode operar. Ou ele pode automatizar do lado dele, né, a cada depósito que ele tem, fazer uma conversão automaticamente. Então, a gente disponibiliza essas 3 opções para o cliente. Lembrando, né, quando o cliente tem payments, né, ele vende payments, ele já tem ali uma taxa pré-acordada. Então, ele já vem lá com o custo lá de 1%, supondo que ele é um cliente lá estipulado em 1%. Supondo que ele é um cliente lá abaixo, ele pode estar num 0,7. Supondo que ele seja um cliente de maior risco, ele vai estar no 1,5. Então, a gente não determina isso do lado do OTC, né? Ele geralmente vem com uma taxa pré-acordada via contrato. Então, a gente pouco tem, né, o que fazer em relação a isso. A gente só vai ali classificar da onde ele opera. Ele pode operar via API de câmbio ou pode operar em alguma exchange que a gente vai plugar através da nossa infraestrutura inteira de Basic, né? Então, na nossa infra, a gente pluga em exchange, seja Binance, Kraken, Bybit, Bitso, o que quer que seja, diversas plataformas que a gente está plugado, né? A gente tem acesso para isso, para cotar para o cliente. Lembrando, a gente sempre procura o melhor preço. Então, a gente vai estar plugado em 3 canais de precificação. Eu vou acessar os 3. O que tiver melhor, eu vou disponibilizar para o meu cliente, né? Se eu for um cliente payments, eu já sei o preço que ele vai ter que pagar, ou seja, eu vou sempre escolher o melhor lugar para eu executar, mas o preço que eu estarei passando para ele vai ser sempre aquele ali já pré-determinado e a diferença de custo é ganho nosso. Então, a gente também, do nosso lado, a gente tem que sempre estar de olho nisso, tentar otimizar o nosso ganho, né, na operação, porque, né, se deixar no operacional o fluxo que está hoje, vai entrar num fluxo ali que a gente não está de olho. Então, a gente tem esse trabalho de monitorar, ver qual é o melhor caminho, ver a melhor opção para o cliente e para a mesa, né, porque a gente, lembrando, né, nosso foco também, além de estar fornecendo o melhor preço para o cliente, a gente tem que ganhar dinheiro. Então, a gente tem que otimizar o nosso ganho sempre que der e o máximo que der. Aí, perfeito. A Natália trouxe alguns outros exemplos da onde a gente tem parceiros. Tem a Cryptomarket, que vai ser um parceiro nosso para a gente atuar na Chile, Colômbia, México. Então, assim, né, nos lugares onde a gente hoje ainda não está atuando, a gente tem sempre parceiros, como a Natália mostrou aí, são esses para Colômbia, Chile, México. A gente vai ter outros parceiros para a operação da África, até o momento que a gente tenha lá a nossa empresa estipulada, a gente tenha uma possibilidade ou de fechamento de câmbio ou trabalhar com uma outra mesa de OTC, né? Nesse meio tempo vamos utilizar parceiros e terceiros. Nos Emirados Árabes, se a gente for implementar num primeiro momento, a gente vai utilizar parceiros também, até a gente ter a capacidade, né, e a tecnologia para oferecer serviços próprios nossos, onde a gente faz desde a coleta, né, como é hoje no Brasil e na Argentina, até a entrega das criptos na ponta final, onde é o settlement do cliente. Ou no caminho inverso, receber a cripto do cliente, vender e creditar para ele os reais, né? Então, esse dos clientes payments. Então, Bolívia aí já vai ser um novo mercado também que a gente vai atuar, né? A Bolívia era um mercado que a gente tinha estudado, provavelmente não iria poder entrar porque tinha sanções em relação à operação via cripto, caiu pelo visto, então já é mais um mercado aí na América Latina, né? Então, longo prazo da Transfero, a gente vai estar na América Latina inteira, então isso que a gente disponibiliza hoje do ATC vai ser um serviço, né, que qualquer pessoa que viaje na América Latina vai poder operar com a gente, acreditar na plataforma e viajar a América Latina usando o nosso aplicativo, nossa plataforma. Você viu aquele cartãozinho do War, né? Conquistar. Exatamente. E vai espalhando ali. Então, assim, a Transfero está nesse caminho, a gente está ampliando aqui nossas operações na América Latina, já tem na Europa, já tá com o pezinho ali na África, tá com o dedinho ali nos Emirados Árabes, então estamos expandindo isso. E entrando um pouco no cliente Prime, né? Acho que o Vandeco já mencionou um pouquinho. Eles têm as operações que eles também atuam com a ATC, mas aí eles têm as operações próprias, que aí pode falar um pouquinho mais. O cliente Prime, o Márcio mostrou ali no aplicativo, né? Tem a abinha de investimentos, a gente tem um leque maior, né, de criptoativos, o cara tem acesso também à parte das estratégias, mas o tipo de cliente ele não tem essa diversificação que o ATC tem, não. Pode ser PJ, PF, e basicamente isso, é bem tranquilo. E aí, como a gente também, né, o Vandeco já falou, eles acessam exchange, pode operar com a gente, pode operar com liquidity provider, aí fica mais a critério de onde está melhor preço também, né, a Prime sempre buscando aí o melhor preço para a gente comprar e para a gente poder vender para o cliente.
Aí, passando, a gente vai ter os parceiros que a gente atua. Do lado bancário ali, né, do ATC e Trade, né, a gente tem o Banco Topázio, né, que hoje é o nosso principal parceiro nesse quesito de API. A gente fica plugado aí nele via API para operação em horário comercial, né, ou seja, os nossos parceiros que operam na nossa plataforma, na nossa via Payments ou via Prime, que tem essa demanda de operação acima de $10 mil, já está acessando o Topázio indiretamente via nossa API, através do nosso sistema. Então, hoje, o nosso principal parceiro de câmbio. A gente tem o Genial como um belo parceiro bancário nosso, questão de conta bancária e também de operações proprietárias, que a gente utiliza eles como serviço de câmbio também, mas não utilizamos eles para câmbio para terceiros. Eles são um pouco mais restritos, então eles não nos permitem fechar um câmbio com eles e utilizar esses recursos para vender para terceiros. Eles são bem mais restritos nesse sentido. A gente tem operação de arbitragem, market making, operações proprietárias, algumas coisas nesse sentido que a gente utiliza o Banco Genial, mas para operação do dia a dia, para venda para cliente ou operação de remessa, a gente não utiliza. O BTG é um parceiro recente nosso, o BTG está entrando nesse meio cripto também agora. Ele já tem uma mesa ali de câmbio, só que ao invés de fazer uma operação de câmbio, eles entregam o SDC. Então, uma operação que em alguns processos nos ajuda, porque eu não tenho a necessidade de aguardar meu câmbio, chegar no meu fornecedor lá fora, para poder fazer a conversão dos criptomoedas e depois esperar receber. Então, é um processo um pouco mais fácil e ágil. Em questão de preço também tem um preço bem competitivo, mas tem uma desvantagem operacional que a gente precisa ter um capital pré-alocado para poder operar. Então, a gente utiliza agora também para algumas operações proprietárias, mas no médio e longo prazo também a ideia é que eles disponibilizem uma API para a gente e se tornem ali junto com o Topázio um dos nossos maiores fornecedores de liquidez de conversão. Não câmbio, né, porque não teria uma operação, não teria um contrato de câmbio, mas de conversão em si. O Bankfree, que é o nosso principal parceiro, acho que talvez hoje o único lá na Suíça, na nossa empresa que é uma VASP. Então, o Banco Free que recebe depósito de dólar, euro, franco suíço e faz pagamento para terceiros. Como o Marlison falou, né, lá para a Suíça, por ser uma VASP, existe um processo regulatório mais extenso, então o processo de onboard, KYC, Know Your Transaction também é um pouco mais prolongado do que daqui no Brasil. É um processo feito por um External Compliance Officer, então a gente precisa passar todo o processo por uma empresa que é aprovada lá pela VASP, lá na Suíça. Então, a entrega de documentos não é diretamente com a gente, é tudo feito para esse External Officer. E aí, a comunicação a gente tem diretamente com ele, né, para caso falhe alguma entrega do cliente, mas é sempre passando por esse External Compliance Officer. Então, é um processo mais burocrático, é um processo mais demorado, é um processo mais restrito. Existe, junto com esse processo de onboard, existe um processo de acompanhamento que é mais seguido à risca, né, porque suíço tem todo lá o processo que é mais restritozinho, a gente tem que seguir, não tem jeito, senão a gente perde a licença. Oi, desculpa. É regulado, não tem jeito, lá eles são mais Caxias, então assim... Não, e auditado. E auditado, exatamente. É anual, né, Giga, se eu não me engano? Anual, acabamos de passar pela auditoria. Hoje mesmo eu já recebi umas perguntas que eu já respondi a grande maioria delas e tem só umas outras aí que eu depois preciso falar com vocês e com o pessoal do financeiro para fechar, para a gente terminar a auditoria desse ano. Então, assim, esse processo é muito na vírgula, então o dinheiro tem que estar batendo com a transação de cripto tem que fazer sentido com o cliente que fez onboard, então existe todo esse processo que é um pouquinho mais complicado num primeiro momento. Então, essa é a diferença da Suíça para o Brasil. Eu também, assim, a operação lá é um pouco mais custosa, né? Existem lá umas questões de taxas bancárias, mas a gente já está atuando para conseguir derrubar isso e oferecer um preço mais competitivo para os nossos clientes. Aí do lado cripto, a gente tem a Circle, né? Que é a emissora do SDC. Hoje é o nosso principal canal bancário de câmbio. Então, 90% das remessas que a gente fecha com o Topázio são direcionadas para a Circle.
Então, o fluxo a gente fecha um câmbio aqui, manda dólar para uma conta nossa dentro da Circle, e a Circle, com os dólares que a gente depositou, converte em USDC. Lá dentro eu não preciso fazer um trade, eu não preciso executar nenhuma ordem, não preciso botar ordem no book. Eles são o emissor do USDC. Da mesma forma que a Transfero atua como emissor do BRZ, cada real equivale a um BRZ, a Circle é do USDC. Ou seja, cada dólar equivale a um USDC. Ou seja, se eu depositar €1, eles também têm uma moeda chamada EURC, e sempre 1 para 1. Tanto no depósito de fiat e saque de cripto, quanto no depósito de cripto e saque fiat. Ou seja, se eu depositar o USDC, também saco o dólar em 1 para 1. E se eu depositar EURC, também saco o euro em 1 para 1. Então, hoje, eles são o nosso principal parceiro, né? Muito por conta de não existir esse risco de transacional. Eu sei que sempre $1 que eu envio lá vai equivaler a um USDC, então eu não tenho risco nenhum nesse quesito, diferente da Tether, que também está ali. A Tether hoje é a principal stablecoin no mercado, né? Então, você entra em qualquer exchange, todos os books lá principais vão estar pareados ao Tether, né? Isso traz uma certa incerteza em relação ao preço dela, então ela tem uma variação de mercado. Então a gente evita ficar atuando com a Tether diretamente, a gente sempre busca operar na primeira camada com a Circle. No final das contas, a gente tem que migrar para o USDT, porque os nossos clientes demandam o USDT, né? Pelo que eu falei também, né? Boa parte dos books e de tudo é feito com Tether, então o pessoal quer receber Tether no final das contas. Então, assim, no final das contas, a gente termina operando muito com Tether por causa dos clientes, né? Opcionalmente, a gente não ficaria em Tether, né? Se a gente tivesse o fluxo todo de USDC por conta das questões de risco, né? A Circle é uma empresa que é auditada nos Estados Unidos também, então existem uns processos lá de due diligence muito maiores na Circle que existe na Tether. Mas, de qualquer forma, as ambas são parceiras da Transfero, atuamos com as duas, vendemos muito das duas, né? Nosso principal fluxo hoje é em stablecoin. Então, no ATC, dificilmente eu chego com um cliente querendo comprar $10 mil em BTC. São operações muito pontuais, tá? O fluxo mudou, né? Quando eu entrei na Transfero lá em 2018, era totalmente diferente. Então, as pessoas compravam muito BTC no dia a dia para fazer pagamento. A operação lá de dia a dia no ATC era venda de BTC. Então, ao longo do dia, os clientes chegavam, compravam 10, 20, 30, 40, 50 BTCs, e aí no final do dia o cara liquidava a operação com a gente, ele pegava os BTCs, enviava para o fornecedor dele fora do Brasil, e aí ele estava liquidando a operação. Ao longo do tempo, as pessoas foram vendo que isso aí é um processo muito arriscado, né? Obviamente, pode, nesse meio tempo do dia, o pagamento que você vai fazer pode, o preço diminuir pela metade, você pode estar pagando um valor muito acima. Então, as pessoas migraram desse fluxo de BTC para stablecoin, desculpa, pessoal. Então, o mercado sentiu, né, que isso tinha um grande impacto, e hoje o BTC é mais utilizado, né, em produtos de investimento, para compra de reserva de valor, né, e qualquer outro propósito que seja, mas não muito pagamentos como era antigamente. Seguindo aí nos nossos parceiros, a gente tem as duas exchanges principais que a gente atua, que são a Binance, né, não precisa nem falar, né, a maior do mundo, está em todos os lugares do mundo, está no... enfim, né, maior que tem, então se você não conhece, dá uma estudadinha aí. A Kraken... Fica esse feedback. Pô, não, tem que saber. Pra quem não conhece a Binance, você deveria saber. É legal dizer também que tem muita gente que acha que a gente concorre diretamente. Não, assim, o propósito da Binance é totalmente diferente do propósito da Transfero, tá, pessoal? Quem não sabe, a Binance hoje é uma exchange que tem centenas e centenas de books, né, pares aí de trade. Então, tu pode desde comprar um BTC com uma lira turca para vender um BTC por um peso argentino. Então, assim, eles têm atuação global, eles têm pares com inúmeras moedas fiduciárias, não sei nem a quantidade de moedas fiduciárias. O foco principal deles são books, né, onde você pode pendurar uma ordem, onde você pode atacar mercado, lá tem a parte de staking, mas enfim, são propósitos distintos do que a gente faz aqui. Então a gente utiliza o serviço deles também, né? Parte do nosso serviço, principalmente quando é no after hour, depois do horário onde a gente não tem mais câmbio, né? Eu não tenho mais FX, eu não tenho mais API de câmbio para fazer nenhum fechamento, a gente utiliza esse tipo de parceiro. Então, a gente executa muitas das ordens na Binance. Então, um cliente quer comprar aqui 8 horas da noite, né? Onde eu vou executar uma ordem 8 horas da noite? Né? Dificilmente existe algum liquidity provider que consiga me fornecer um preço em real, né, competitivo,
depois do horário comercial. Então a gente utiliza essas exchanges, não só a Binance, mas ele é um dos principais players que a gente utiliza. Então é um dos canais que a gente tem para fazer as compras de criptoativo. A Kraken atua muito no lado da Suíça, da mesma forma que a Binance no Brasil. Então quando a gente tem uma operação lá fora de ATC, a gente usa muito a Kraken, seja o ATC da Kraken ou a plataforma da Kraken, são essas duas possibilidades. A Binance hoje, a gente não utiliza o ATC da Binance, eu acho que eles têm, mas enfim, para a gente não teria muito sentido, porque a gente tem opção via câmbio, que costuma ser mais barato, mas a Kraken é mais voltada para a Suíça, tá? E aí, seguindo essa linha, a gente tem a Enigma e a Nonco, que são liquidity providers, são outras mesas de ATC. Eles atuam da mesma forma que a gente atua aqui como ATC lá fora, ou seja, eles têm players do Brasil, de fora, que eles conseguem netar as operações e oferecer uns preços mais competitivos. Então, a Nonco e a Enigma hoje, para as operações que a gente não utiliza a Circle, são os nossos principais liquidity providers. A gente joga o dólar para eles e aí a gente opera, seja o SDT, o STC ou alguma outra cripto que a gente queira. E, cara, acho que basicamente é isso, né? Tanto de banco quanto parceiro, quanto operacional. Tudo a gente passa por algum desses aí, então assim, nosso dia a dia envolve todos esses, pelo menos ali do lado do JTC. E pessoal, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação à operação, algum parceiro, alguma coisa? Alguém quer sacanear? Fica à vontade, agora é a hora. Tem 8 minutinhos. Bom, em aberto, já que ele mãozinha, dizer a vocês que quem chegou aí, que aumentou bastante desde o momento que a gente abriu. Então, só para pontuar que daqui a pouco a gente vai soltar um formulário, um questionário, e quem pontuar mais está ganhando aí R$150 no iFood Card. Valeu, Wallace. Então, um volume legal. Para a galera engajar, comunica para a galera também. Amanhã a gente vai ter premiação também para quem participar do questionário. A gente vai finalizar a apresentação aqui agora, ainda tem coisa para falar. A gente continua amanhã pela manhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Então, e só um comentário aqui que é importante dizer que a equipe de tech também está diretamente ligada, né? Não existiria a OTC. Tá, então, a gente liberou o Pedraza, que a gente ia falar um pouquinho com ele também, mas não tinha necessidade, a gente conseguia abordar tudo, mas assim, todos os pontos que a gente comentou, a gente tem 100% do pessoal de tecnologia envolvido. Nada que roda do nosso lado se o pessoal não ajudar, então assim, todos os desenvolvimentos, todas as conquistas que a gente tem feito, esse processo de automatização, tudo tem uma grande etapa ali do lado do pessoal ali do Arrigoni, tecnologia, desenvolvimento. Do nosso lado do cripto aqui, diretamente o Pedraza. Então, também qualquer dúvida aí um pouco mais operacional, questão de API e tal, não sou eu a pessoa que vou saber te responder, vai ser a nossa equipe de tecnologia. Do meu lado é o Daniel Coelho. Então, assim, só reforçando que, assim, por mais que tenha operação manual de OTC, né, pro nosso ponto de vista operacional, a gente utiliza a nossa plataforma do Basic, então, por mais que o nosso contato com o cliente seja manual, a gente utiliza o nosso sistema. Então, o nosso sistema foi desenvolvido pela nossa equipe de tecnologia, é atualizado, né, a gente dá o nosso input de melhoria, eles atendem o que a gente precisa. Então, assim, também deixar esse agradecimento ao pessoal de tecnologia e falar que muito disso tem envolvimento deles. Eu acho, só complementando um pouco o que o João falou, né? Se a gente for olhar dentro da mandala ali a parte cripto, a gente consegue visualizar que é um setor muito complexo, porque envolve várias frentes, né? Envolve tanto a frente de business comercial, que é essa parte de relação com outros parceiros, a nossa estrutura regulamentada em outros lugares do mundo, para onde a gente consegue operar, onde a gente não consegue operar. Existe a perspectiva estratégica e gerencial nossa, que como a gente restabelece as nossas contas, como a gente consegue trazer uma operação eficiente e que faça sentido para a gente, e existe toda a parte de tecnologia, que é onde, de fato, consegue realizar a integração e automatização, né? Consegue trazer escala para a nossa operação. Então, o que sustenta toda a parte cripto é o trading. Então, se a gente não consegue escalar o trading, a gente não vai conseguir trazer a Transfero para uma perspectiva global. Então, toda essa parte que envolve as integrações, envolve, por exemplo, a automatização de certas estratégias que a gente tem. Por exemplo, a gente teve um
uma melhora de eficiência muito grande, quando, por exemplo, a gente tinha uma operação manual de arbitragem que a gente conseguiu implementar com o time do Pedraza também. Então, além da parte de integração com as exchanges, com os bancos, automatização de pay-in, pay-out e do próprio trade em si, existe o desenvolvimento de estratégia e a parte de código, né? Então, só que aí acabou que seria um assunto mais complexo e a gente deu um primeiro passo, primeiro dando uma geral sobre essa perspectiva e em um segundo momento acho que vale a pena a gente voltar sim para falar pela perspectiva de tecnologia, né, como é que funcionam toda a parte de desenvolvimento e lógica do trade automatizado. É muito mais denso, né, falar de tech, falar dessa galera que tá aí o dia inteiro fazendo com que toda a parte de tecnologia aconteça. A galera aí, a galera de app, a galera de payments, a galera de pay-in, pay-out, então é muito legal ver esse resultado, né, o Marlison mexendo no aplicativo em tempo real, a gente vê as ideias do aplicativo, então muito bacana da parte de vocês, então todo mundo faz parte disso, o resultado disso é o que a empresa é hoje, então tanto a gente se complementa, a gente coexiste, a gente também não existiria sem o ATC, a gente também não existiria sem a parte do comercial, então todo mundo se complementa e coexiste. E a grande cola disso é a galera de tecnologia que está fazendo a parte ali de manter e sustentar todo esse sistema acontecendo. Valeu, galera que não está hoje aqui falando sobre isso, acho que vocês têm participação direta. Show? E amanhã a gente se encontra aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Não percam o horário, a gente tem anúncios amanhã de manhã para fazer sobre dinâmicas e sobre projetos futuros, tá bom? Show. Então é isso. Qualquer coisa vocês me procuram, procurem eles. Valeu, Obrigado pessoal. pelo tempo de vocês. Só chamar o Vandeco, qualquer coisa. Valeu, parabéns, obrigado. Valeu.